Canal Ouvindo Áudio Novel. Se inscreva. Novel. Paraíso do Suspense, parte 67. Capítulo 683. O Harém 17. Visualização do capítulo. O irmão Jue não se importou nem um pouco com o comentário de Shu Waishan. Ele continuou. Além disso, mesmo que o plano falhe, ainda tem um plano reserva. Dobrar a aposta não será apenas um blefe, mas também me dará uma saída. Se eu realmente perder a aposta, também posso usar isso como desculpa para encontrar Lute e 23 para obter ajuda. Mesmo se você perder sem alterar a aposta, você ainda pode ir, certo? Shu Waishan disse. Você também pode conseguir mais um tesouro do Dharma de nível médio, certo? Ah, ingênuo. Feng Bujui riu. Se eu perder nas condições originais e sair com um artefato transcendente de nível médio, então quando eu voltar mais tarde, ela provavelmente não me verá novamente. Mesmo se eu trouxer reforços aqui, a outra parte pode simplesmente inventar um motivo e se recusar a receber quaisquer convidados. Mas, se Lute é realmente tão bonito quanto você diz, Ji Yilong provavelmente irá conhecê-lo, Shu Waishan murmurou em voz baixa. Quando ela disse isso, ela pareceu um pouco envergonhada porque Feng Bujui havia elogiado ela e o alaúde ao mesmo tempo. Então quando ela disse isso, parecia que ela estava elogiando a si mesma. Então haverá uma variável. Feng Bujui percebeu a mudança na expressão de Shu Waishan, mas apenas sorriu e não a expôs. No processo do meu retorno, quem sabe o que vai acontecer? Enquanto os dois falavam até esse ponto, de repente ouviram um grito suave. Eles olharam para a fonte do som e viram que era Ji Yuanlong no Lago de Lótus. Ela finalmente neutralizou toda a energia ao redor. 2 segundos depois, o senhor Ji da cidade guardou o muro de santo Qi e seu pote de energia protetora. Com um aceno de manga, ele se lembrou da ampulheta no céu. Ela ajustou a respiração e a expressão, levantou ligeiramente a cabeça e mais uma vez lançou seu olhar para o homem e a mulher no pavilhão de pedra. Mestre Feng, parece que você está gravemente ferido. Sim, Feng Bujui ergueu a voz e se virou. Ele realmente admitiu isso. Jifang por muito tempo não conseguia ver através do homem à sua frente. Ela não podia prever o que ele diria ou faria a seguir. Na verdade, eu estava prestes a perguntar isso. Obviamente, Feng Bujui não havia terminado. O sim de agora foi apenas chutar o nariz. O conteúdo que se seguiu foi ficar na cara dele. Eu me pergunto se o Lord Ji da cidade pode me fornecer algumas pílulas medicinais curativas ou algo assim para que eu possa comer 2 pedaços para lidar com isso. O irmão Jue fez um pedido muito ultrajante sem qualquer hesitação. Ele realmente me pediu pílulas de cura. Jifang já estava xingando em seu coração, essa pessoa é realmente sem vergonha. Ele já está negociando comigo e pedindo benefícios antes mesmo de lutarmos. Claro, se o senhor Ji da cidade achar que não é conveniente, então podemos esquecer isso. 2 segundos depois, Feng Bujui acrescentou. Mesmo que minha espada quebrada Shaitsu seja uma pequena seita, nós temos alguns tipos diferentes de remédios. Ao dizer isso, ele colocou a mão em seu inventário. Essa ação foi como enfiar a mão em sua camisa para recuperar algo nos olhos dos NPCs. Eu posso usar o meu próprio. Seus olhos e ações pareciam dizer, você é um digno mestre da cidade do Harém, mas não consegue nem tomar uma pílula de cura. Que mesquinho. Não há necessidade. Ji Yilong imediatamente parou o irmão Jue. Ela mordeu o lábio inferior e disse maldosamente, eu vou dar. Com isso, ela flutuou do lago de lótus e voltou para o pavilhão. Depois de pouco tempo, o senhor da cidade Ji tirou uma garrafa de jade branca do tamanho da palma da mão de sua manga de nuvem Ni e colocou-a sobre a mesa de pedra. Esta é a herança da família Ji, o pó penetrante de essência. Se o mestre Feng não se importar, por favor, pegue-o. Jifang ficou furioso por muito tempo. No entanto, ela ainda era uma especialista em Yuan Seide e a senhora de uma cidade. Para manter a compostura, ela não podia fazer nada. Ele só conseguiu suprimir sua raiva e distribuir o remédio. Muito obrigado. Feng Bujui estava dizendo palavras de gratidão, mas sua expressão não mostrava nenhum sinal disso. Antes que pudesse terminar a frase, ele rapidamente pegou a garrafa que estava sobre a mesa e segurou-a com força na mão. Nome, Pó na Yuante *7. Tipo, consumível? Raridade, excelente. Função, recuperar completamente a sobrevivência, a força física e o poder espiritual. O efeito de recuperação não será afetado, nem terá um efeito decrescente. Capaz de tirar do cenário, sim. Observações, um dos medicamentos de cura mais poderosos do mundo de origem santo. No momento em que viu a descrição do item, Feng Bujui pensou consigo mesmo, isso é bom. Isso não é equivalente a um feijão imortal. Pensando nisso, ele abriu a rolha do frasco, tirou um comprimido e então, ele muito suavemente, colocou o frasco em sua própria bolsa. Jifang estreitou os olhos por um longo tempo, ela raramente mostrava esse tipo de expressão, e olhou para o irmão Jue. Ela pensou consigo mesma, esse cara não vai me devolver o resto do remédio? No momento em que ela estava hesitando se deveria aproveitar a oportunidade para pirar, uma voz gentil de repente soou no pavilhão. Reportando-se ao senhor da cidade, o general Su solicita uma audiência. A julgar pela voz, parecia ser Link. No entanto, ele só conseguia ouvir a voz dela e não vê-la. Ela deve ter usado algum tipo de feitiço de comunicação à distância. Qual é o problema? Ji Yilong virou ligeiramente a cabeça e perguntou com uma voz profunda. Ele disse. Ele encontrou 2 lindas mulheres e queria apresentá-las ao senhor da cidade. A voz de Link respondeu.
Não estou livre agora, deixe-os esperar. Ji Jianjia fez beicinho e continuou. Espere. Nesse momento, Feng Bujui interrompeu repentinamente. Senhor da cidade Ji, as coisas do meu lado. Não há pressa. Eu gostaria de descansar um pouco antes de explorar o mundo dos livros celestiais. Ele olhou para Ji Yilong. Já que os convidados chegaram, acho que o senhor da cidade pode muito bem encontrá-los aqui. Lady Shu e eu daremos um passeio ao lado e prometemos não incomodá-lo. Mestre Feng, Ji Jianjia disse. Receio? Isso não é apropriado. Claro, isso é inapropriado. Em primeiro lugar, está a casa de outra pessoa, não a sua. Quando ou se eles veem um convidado. O que isso tem a ver com você? Além disso, mesmo que quisesse vê-la, ele não precisava ficar por aqui, certo? Mas, Feng Bujui não se importou com isso. Quando ouviu as palavras duas lindas damas, ele sentiu algo. Considerando a existência da fragrância feminina, ele teve que confirmar pessoalmente que a pessoa convidada não era sua companheira de equipe. Depois que o irmão Jue foi rejeitado, ele revelou uma expressão solene e acenou com a cabeça. Isso mesmo. Olhe para minha memória, quase esqueci. Hehehe, ele riu maldosamente e lançou a Ji Yuanon um olhar que só os homens usariam. O que você sabe? O que exatamente você entende? O que você vai espalhar? Ji Yilong sentiu uma loucura inexplicável em seu coração. Mas na superfície, o senhor da cidade Ji ainda tinha que fingir que estava calmo. Ele não pôde deixar de ridicularizar Mestre Feng. Você entendeu mal alguma coisa. Tudo bem, tudo bem. Você não precisa explicar. Feng Bujui interrompeu o homem. Não vi nada e não sei de nada. Sua atitude deixou Ji Jianjia sem outra escolha. O senhor da cidade Ji fechou os olhos e suspirou. Ela desistiu de tentar se defender e só usou sua técnica de transmissão de voz para falar com Link e deixe Xiaoxiao trazer os convidados. Basta trazê-los para Guetin. Sim, senhor. A resposta de Link foi ouvida. Cerca de 5 ou 6 minutos depois, 3 lindas mulheres saíram da floresta de flores. Su Xiaoxiao, que caminhava na frente, vestia roupas masculinas. No entanto, sua figura curvilínea já havia exposto seu gênero. A marca de nascença em seu rosto também a destacou. Do ponto de vista do NPC, Ruo e Hua Jian, que seguiam de perto, eram duas guerreiras com roupas justas. Ambos eram lindos como fadas e valentes. Você é realmente uma beleza. Só de olhar para Ruo e Hua Jian de longe fez o rosto de Ji Fanglong mostrar uma pitada de afeto. A raiva que o irmão Jue despertou foi instantaneamente reduzida pela metade. Xiaoxiao disse que ela não era boa nisso, mas ela não fez bem? Ji Lilong, que estava de bom humor, pegou a xícara de chá que estava sobre a mesa com um sorriso e tomou um gole. Uma era para umedecer a boca e a outra para acalmar sua mente. No entanto, no segundo seguinte, uma linha de diálogo chocante foi ouvida ao lado dele. Minha esposa! Que coincidência! PFFT! 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 Ji Yilong cuspiu instantaneamente outro gole de chá. Então ela se virou em estado de choque para olhar para o irmão Jue, que acabará de dizer isso. E então se virou para olhar para os dois clientes que já haviam se afastado alguns metros. Você não está falando comigo, está? Ruo usou algo que ela aprendeu com o irmão Jue. Algo semelhante a você está brincando comigo? Ele olhou para o irmão Jue e perguntou friamente. Senhor da cidade Ji, eu não esperava tal coincidência. Feng Bujui não respondeu diretamente à pergunta de Ruo, mas voltou-se para Ji Jianjia. Deixe-me apresentar. Esta é minha esposa, a dona do Broken Sword Shaitsu. O irmão Jue era realmente inteligente. Suas palavras foram como uma série de declarações que ele fez com seus companheiros de equipe na frente do NPC. Ruo e Hua Jian eram pessoas inteligentes, então entenderam o que ele quis dizer e não disseram nada para refutar o irmão Jue. Su Xiaoxiao ficou envergonhado. Ela nem cumprimentou o senhor da cidade quando ouviu isso. Embora ela não soubesse quem eram o homem e a mulher ao lado do mestre da cidade, aqueles que podiam entrar pelo portão do Palácio da Compaixão eram basicamente todos convidados ilustres. Não era bom ofendê-los. Portanto, ela só poderia aguentar e dizer a Ji Jianjia, senhor da cidade, não estou à altura dos meus padrões. Estou bem. Ji Shanglong não deixou Su Xiaoxiao continuar. Xiaoxiao, você pode descer primeiro. Não há nada para você fazer aqui. Sim, Su Xiaoxiao hesitou por meio segundo antes de zombar e olhar para Feng Bujui e Shu Waishan antes de se virar para sair. Depois que ela saiu, Ji Fang soltou um longo suspiro e um olhar estranho brilhou em seus olhos. Depois de um tempo, ela disse, já que todos vocês estão familiarizados com ele, é fácil conversar sobre as coisas. Ela olhou para Ruo e Hua Jian. Vocês dois vieram na hora certa. Fiz uma aposta com Mestre Feng agora há pouco. No final, perdi. Seu tom havia retornado à indiferença habitual, e se alguém ouvisse com atenção, podia-se até ouvir um traço de frieza terrível. Continua. Capítulo 684 O Harém 18 Visualização do capítulo. Ao mesmo tempo, quando o grupo de Feng Bujui estava prestes a entrar no mundo dos livros celestiais, fora do harém, uma conspiração estava se desenrolando silenciosamente. Essa luz é tão linda! Acima do maringue, uma voz gentil pôde ser ouvida. O homem que falou parecia ter 30 e poucos anos. Ele era bonito e alto, com uma aparência imponente. Ele estava vestido com um longo manto tão luxuoso quanto brocado, com um cinto com estampa de dragão em volta da cintura e botas e um lu.
Seus longos cabelos estavam presos em uma coroa com pérolas adornando-os. Não importa como ele olhasse para isso. Ele era uma figura extraordinária. Neste momento, este homem estava sobre uma espada voadora de bronze e flutuava no ar. Ele parecia estar conversando com outro homem à sua frente. O outro homem era Inlolan. A luz da destruição de um espírito primordial é naturalmente muito bonita. E Inlolan continuou sem virar a cabeça. O homem sorriu e disse: Muhukil é o filho mais velho do clã. Se você matá-lo, você não tem medo de que o clã venha e acerte as contas com você? Irmão Ji, você não acha que sua pergunta é ridícula? Enquanto Inlolan falava, ele virou sua espada voadora e encarou a outra parte. O homem a quem ele se referiu como Irmão Ji não era outro senão o irmão mais velho de Ji Yuanlong, o atual chefe da família Ji, um especialista em Yuan Seide Ji Xuanzong. Isso é verdade. Ji Xuanzong riu e tocou o nariz. Depois desta noite, o irmão Yin não precisará mais esconder sua verdadeira força do mundo. Nesse momento, a morte de Mohukil se tornará um ótimo começo. Se a família Mo vier em busca de vingança, você poderá aproveitar a situação para derrotar todos eles e ficar famoso de uma só vez. Sim, irmão Ji é o único que me conhece. Quando ele disse isso, embora o tom de Inlolan fosse muito feliz, seu rosto ainda estava tenso. Todos esses anos, para esconder suas ambições, Inlolan vinha tramando e tramando. Para não revelar seus verdadeiros pensamentos, ele simplesmente manteve os músculos faciais tensos e uma expressão fria durante todo o ano. O atual ele, a menos que ele tenha sido muito provocado ou tenha feito isso de propósito, caso contrário, não haveria nenhuma mudança óbvia em sua expressão. O mesmo para você. Ji Xuanzong respondeu. Em todo o mundo de origem santo, a única pessoa que pode me entender, Ji Xuanzong, é você, irmão Yin. Neste ponto, os dois se entreolharam e sorriram. Seus sorrisos continham profunda compreensão e confiança. Era óbvio que eles se conheciam há muito tempo. O grande plano que eles estavam prestes a levar adiante já havia começado a ser elaborado há muitos anos. A propósito, irmão Yin. Alguns segundos depois, Ji Xuanzong disse seriamente: qual é a situação atual na cidade? Há alguma mudança que possa afetar nosso plano? De jeito nenhum, respondeu Inlolan com confiança. Assim como nos anos anteriores, há muitos viajantes e pessoas com habilidades especiais na cidade, mas o número de pessoas que podem alcançar o nível infinito de origem santo de nível 7 superior pode ser contado com os dedos. Ele olhou para o brilho do mar. Um deles está morto. Milímetro. Ji Xuanzong acenou com a cabeça e continuou, em outras palavras: as únicas pessoas na cidade que podem representar uma ameaça para nós são minha irmã mais nova, Su Xiaoxiao, e Link. Não acho que seja uma ameaça, Inlolan disse. Depois que eu mostrar minhas verdadeiras habilidades, mesmo que Su Xiaoxiao e Link unam forças, elas não durarão mais do que 10 minutos. Ele parou por um momento e olhou para Ji Xuanzong. Quanto à sua irmã, irmão Ji, você tem uma maneira de subjugá-la, não é? Claro. Ji Xuanzong sorriu e respondeu. Quando eu dei a ela os tomos do arcano, ela nunca teria pensado que eu tinha um truque na manga. Então, não há nada com que se preocupar. O olhar de Inlolan mudou gradualmente, e as chamas da ambição brilharam em seus olhos. Depois desta noite, esta cidade Arém se tornará nossa base. Com isso como ponto de partida, podemos devorar os 4 países ao redor do mar de Ying em meio mês. Ao mesmo tempo no mundo dos livros celestiais. Naquele momento, o irmão Jue, Ruoyu, Hua Jian e Shuai Shan já haviam entrado no espaço dentro dos tomos arcanos sob a orientação de Jifang Long. O terreno aqui era como uma grande bacia plana, com uma planície ampla e aberta no meio. O chão era um solo amarelo e plano. No meio do espaço aberto havia uma casinha feita de tijolos, telhas, madeira e grama. Ao lado da casa, havia uma placa de pedra preta. Esta área era cercada por montanhas, rios e nuvens. Alguns pessegueiros esparsos pontilhavam o sopé da montanha, formando um cenário único. Uau, que lugar é esse? O que está acontecendo? Flower perguntou surpresa ao olhar para a mudança repentina no cenário. Há outro mundo dentro do pergaminho de bambu. Ji Long respondeu com uma voz profunda. Este é o mundo dos livros celestiais. Parece muito poderoso. Flower usou uma expressão que não entendeu, mas ficou impressionado. Aquele que é poderoso é o seu mestre Feng. Enquanto Ji Long falava, ela desviou o olhar para o rosto do irmão Jue. Ainda não entendo como você sabia que eu tinha os tomos do arcano. Se eu tiver que explicar. Feng Bujui colocou as mãos atrás da cabeça e fez uma expressão relaxada. Como esse conjunto de dados é muito forte, mesmo se for colocado dentro da dimensão de armazenamento, os dados ainda vazarão como um Firefly colocado dentro de um saco plástico. Para algo tão forte, eu naturalmente daria uma segunda olhada então. Depois de alguma observação e análise detalhada dos dados, comecei a ler os dados. Era chamado de pergaminho de bambu do livro celestial. Ele disse uma longa sequência de palavras de uma só vez, mas mais de 50% do conteúdo foi bloqueado pelo sistema, e o NPC só conseguiu entender metade dele. Quanto aos seus 3 companheiros de equipe, somente a Ruoyu conseguia entender completamente do que ele estava falando. HMPH. Esqueça. Depois de alguns segundos, Ji Long respondeu. Parece que o mestre Feng estava certo. Mesmo que você explique em detalhes, talvez eu não consiga entender. Não é mesmo? Feng Bujui abriu as mãos.
No entanto, eu tenho outra pergunta. Jifang continuou por muito tempo. Este volume de tomos de arcano foi obtido por meu irmão de um grande imortal, chamado herege quando ele era jovem. No entanto, o mestre Feng não apenas pode dizer o nome dos tomos do arcano, mas você também sabe sobre a existência dos tomos do arcano. O tom dela mudou ligeiramente. Enquanto Feng Bujui ouvia as palavras de Jifang Long, muitos pensamentos passaram por sua mente. Claro, ele se lembrou do nome do deus herético. Após o duelo de espadas em Kangling, Xiao Tan e Xiao Ling contaram ao irmão Jue sobre sua experiência no labirinto no fundo da cidade. Naquela época, o irmão Jue especulou que Zhu Dong poderia ser um personagem poderoso que poderia viajar por diferentes dimensões. Agora, as palavras de Ji Yilong poderiam provar isso. Esse raciocínio estava correto. Oh, grande divindade Zhu, certo? Já ouvi falar de você. Feng Bujui rapidamente sorriu e ativou seu modo blefe. Infelizmente, esse celestial sempre foi evasivo e nunca tive a chance de conhecê-lo. Ele mudou de assunto. No entanto, existem de fato 2 discípulos em nossa seita que por acaso, receberam os feitiços transmitidos pelo grande imortal Zhu. Se estamos falando de relacionamento, provavelmente é assim. Ele pausou por 2 segundos e disse, oh, quanto à situação relacionada ao seu livro celestial. Eu não sabia disso do grande imortal Zhu, mas de um imortal Jipen. Ponto. Entendo. Ji Yilong acenou com a cabeça e disse, Mestre Feng é realmente um mestre de além do mundo. Você é sábio e conhecedor, eu realmente admiro você. Hehe, você me lisonjeia. O rosto de Feng Bujui estava cheio de sorrisos. Falando nisso, há algo que eu também não entendo. Gostaria de pedir sua orientação. Por favor, fale. Ji Jianjia disse. Senhor da cidade Ji, você deve ter obtido este livro celestial por muitos anos, certo? O que eu quero perguntar é, Feng Bujui se virou e olhou em volta. Por que ainda há apenas uma casa de palha aqui? Ele arregalou os olhos e perguntou, onde está a formação do Deus Fantasma? E o dojo da técnica imortal? E a oficina de roupas celestiais? E a sala de alquimia? Onde está o pagode das obras celestiais? Mestre Feng, nunca ouvi nada parecido com o que você acabou de dizer. Ji Jianjia murmurou, eu realmente construí algo aqui, e aqueles são o protótipo da cidade do harém. Puta merda. Feng Bujui pensou consigo mesmo, essa mulher estúpida. Ela tem o pergaminho arcano de bambu, o item divino de produção no nível de Noé, mas em vez de forjar equipamentos mágicos, ela está aqui para jogar Sim City. E quando mudei a cidade do harém para o mundo exterior? Jifang continuou por muito tempo, como você pode ver. Este lugar voltou à sua aparência original, deixando apenas uma casa de palha. Tudo bem. Feng Bujui balançou a cabeça e disse preguiçosamente, os planos não conseguem acompanhar as mudanças. Se eu soubesse que isso aconteceria, teria escolhido pegar um tesouro do Dharma. Isso foi dito por emoção, mas ele não esperava que o mundo dos livros celestiais controlado por Jifang ficasse vazio por muito tempo. Hehe, parece que Mestre Feng está um pouco decepcionado com a situação em meu mundo dos livros celestiais nesse momento. Um sorriso malicioso apareceu de repente no rosto de Jifang Long. Senhor da cidade Ji, o que você está fazendo? Feng Bujui sentiu algo e sua expressão mudou. Jifang riu alto por muito tempo. Sua beleza era hipnotizante. Feng Bujui, você já percebeu minha fraqueza hoje. Você acha? Você ainda pode ir embora? Continua. Capítulo 685 O Harém 19 Visualização do capítulo. Feng Bujui riu também, e sua risada foi ainda mais histérica do que a do homem. Eu estava me perguntando o que você ia dizer. Você quer lutar, certo? Deixa eu te contar. Se nós 4 quisermos te matar, é praticamente um sucesso garantido. É por isso que não vou lutar com você. Ji Yilong respondeu calmamente. O irmão Jue ficou um pouco surpreso. Quando ele percebeu o que a outra parte queria dizer, a figura de Jifang Long já havia brilhado e desaparecido. No segundo seguinte, Feng Bujui estreitou os olhos e murmurou sem jeito, não, fui enganado. O que há de errado? Shu Aishan perguntou. Antes que o irmão Jue pudesse responder, Ruoyu continuou. Provavelmente estamos trancados aqui. O que? Sem chance. Flor ficou chocada. Você não pode sair? Sim, não podemos sair. Feng Bujui acrescentou. Por quê? Flor não entendeu. Feng Bujui suspirou e deu alguns passos. Para responder a essa pergunta tenho que começar pelo conteúdo básico deste livro celestial. Ele pensou. Assim que o irmão Ting estava prestes a começar a explicar, as 3 lindas garotas ficaram paradas, com as mãos esquerdas cruzadas na frente do peito e a mão direita apoiada nas bochechas. Eles entraram em um estado de escuta. O livro celestial pode ser dividido aproximadamente em 3 partes. Feng Bujui continuou, a primeira parte é a nota pessoal de Fuzishi. Espere. Quem é esse Fuzishi? Flor perguntou. Mesmo Fuzishi não sabe. Feng Bujui riu secamente e continuou, como diz o ditado, um homem solitário com um coração compassivo faz amizade com grandes heróis. O plano na mente de Moki que poderia forçar 1 milhão de soldados a recuar. Referia-se a Fuzishi. Isso é o mesmo que não dizer nada, comentou Shu Aishan. Na verdade, você realmente não precisa fazer tantas perguntas. Ruoyu suspirou. Isso não é diferente de provocá-lo para nos contar algumas novas configurações e conhecimentos que não têm nada a ver conosco.
Ao ouvir a reclamação de Rui, o irmão Jue inclinou a cabeça e disse, tudo bem, vou ser breve. Resumindo, Fuzishi é descendente de um nobre caído durante o período das 3 dinastias Jin. Mais tarde, ele se tornou membro da seita negra. Feng Bujui explicou, em suas notas armadilhas, a arte da guerra, o modo de pensar moísta e assim por diante. Esta parte é o conteúdo principal dos tomos do arcano. Depois de alguns segundos, o irmão Jue disse, agora vamos falar sobre a segunda parte do livro celestial. É a antiga técnica de armadura Shu de Kuba registrada na língua Bashu. Também é algo semelhante à tecnologia negra. Neste ponto, ele se espreguiçou preguiçosamente. Quanto à terceira parte, deve ser um pedaço de bambu roxo. As palavras dentro estão escritas na antiga língua da dinastia Xia. É uma fórmula vigorosa. Para ser franco, o pedaço de bambu era equivalente ao portão de teletransporte e o encantamento era a chave. Agora que a pessoa com a chave saiu e fechou a porta por fora, seu olhar percorreu os rostos de seus 3 companheiros de equipe. Naturalmente não podemos sair. Ok. Hua Jian continuou perguntando. O que devemos fazer a seguir? Vamos esperar. Não é como se Ji Yilong nos prendesse para sempre, disse Feng Bujui. Quando ela decidir como lidar conosco, ela definitivamente voltará. Eu acho. Ela pode trazer um grupo de homens para matar você e depois forçar nós 3 a entrar em seu harém. Shu Aishan disse meio brincando. Não. Ela provavelmente vai matar a mim e ao Bujui ao mesmo tempo. Rui o corrigiu. Aquele general Su nos disse. O senhor da cidade só gosta de meninas e não gosta das esposas dos outros. Quando eu disse que era a esposa do mestre, a maneira como Ji Yilong olhou para mim mudou. Foi como se ela tivesse perdido todo o interesse em mim em um instante. Isso é fácil. Quando Feng Bujui ouviu isso, ele riu. Quando eles entrarem, direi a eles que estávamos entediados antes, então nós 4 fizemos bip bip biping juntos. Dessa forma, eles não poderão fazer nada. Obviamente, as palavras de busca da morte do irmão Jue só poderiam obter a mesma resposta. Apresse-se e morra. Vou chamar a polícia. Metade dos meus royalties no próximo mês. Ao anoitecer, na pousada. Terminei. Lute sentou-se na cama e abriu os olhos. Demorou mais do que o esperado. O número 23 ainda estava sentado à mesa, sem se mexer. Por causa do código que você reescreveu, meu dever de casa foi multiplicado. Lute respondeu friamente. Ah, você está me culpando? 23 se viraram e sorriram para Lute. Lute tinha algumas dúvidas sobre a resposta provocadora de 23. Ela leu, nesta situação sua expressão e tom de voz são um pouco inadequados. Essa parte dos dados não está mais nos meus cálculos. 23 responderam. Eu disse que meu módulo de personalidade provavelmente foi o que mais evoluiu em todo o Thriller Paradise. Não preciso calcular, ou pensar, para escolher minha expressão ou tom. Só preciso fazer isso com base em meus sentimentos. Ponto. Ok, Lurter acenou com a cabeça e disse, então, como estão Feng Bujui e os outros? Ele não voltou há tanto tempo, aconteceu alguma coisa? Por que você está me perguntando? 23 responderam com um leve sorriso. Sério, 23, você e eu somos anomalias. Existe necessidade de falar assim? Lute perguntou. Na verdade, os dois estavam bem cientes de tudo o que havia acontecido nas últimas horas. Enquanto o alaúde estava ocupado selando a caixa de areia, 23 também não estavam ociosos. Ela parecia estar parada, mas na verdade estava reparando seus dados danificados. Fora isso, ela não havia interrompido seu rastreamento de longo alcance do irmão Jue. Tudo bem, não há mal nenhum em te contar. O número 23 virou-se e disse, mas primeiro você tem que responder a uma pergunta. O que? Lute ainda falava em tom robótico. Qual é a sua relação com Feng Bujui? 23 linhas. Parceiros de negócios. Lute respondeu quase sem pensar. Você se preocupa tanto com ele e confia tanto nele. O número 23 disse. No seu coração, ele é apenas um parceiro de negócios? Quando Lute ouviu isso, ele ficou em silêncio por alguns segundos antes de dizer. Em primeiro lugar, não tenho coração. Do ponto de vista biológico, não tenho esse órgão. Do ponto de vista filosófico, não tenho esse pensamento. Ela se levantou. Em segundo lugar, permita-me lembrá-lo. Sua chamada preocupação e confiança. Para nós anomalias, chamamos isso de autoridade. Sim, dei a Feng Bujui um nível muito alto de autoridade de interação porque meu circuito lógico determinou que ele é um usuário que atende aos requisitos de nível. Quando ela disse isso, ela caminhou para o lado de 23. No final, mesmo que eu ache que é um absurdo, não acho que seja grande coisa dizer isso em voz alta. Você ainda se lembra que você é uma anomalia, certo? Ou você acha que você já se tornou outra coisa? Continua. Capítulo 686 O Harém 20 Visualização do capítulo. A noite foi como uma xícara de cappuccino. O luar nebuloso era como bolhas flutuando na superfície. Uma fragrância espessa flutuou no ar. As pessoas estavam dispostas a entrar no vórtice do desejo. Dia 12 da lua da Fênix, a lua cheia do mundo de origem santo. Naquela noite foi também o momento em que o senhor do harém da cidade, de Penglon, estava visitando a cidade. No momento em que o sol se pôs no oeste, as árvores brilhantes da cidade floresceram num instante. As flores límpidas e lindas que estavam cobertas por nuvens claras e rosadas, poderiam ser chamadas de um espetáculo absoluto. Ao mesmo tempo, uma figura graciosa saiu do palácio imortal da autopiedade.
Em frente ao portão do palácio, uma carruagem já esperava. A carruagem em que Ji Yilong viajava naturalmente não era uma carruagem comum. O cavalo era o cavalo sábio branco, o rei dos cavalos no mundo de origem santo, uma besta divina de alto grau. Tinha 4 metros de altura e pesava 2 toneladas, com uma espinha invertida na cabeça, um par de asas nas costas e cascos semelhantes a aço. Todo seu corpo estava coberto de penas de nuvens brancas e puras, e havia uma espessa juba prateada em seu peito. A carruagem era uma carruagem imperial do dragão com chifres, com a lombada como base e fundida em bronze. A carruagem tinha 4 metros de largura, pesando 1000 din. O corpo da carruagem era entrelaçado com ouro e jade, decorado com pedras preciosas, e até as rodas eram feitas de ferro frio submarino, extremamente luxuosas. E o cocheiro que dirigia a carruagem era o governador militar do harém, Su Xiao. Nesse momento, Su Xiao já estava sentado no banco do motorista. A estrada em frente ao Palácio da Compaixão já havia sido desobstruída, e 40 guardas imperiais blindados estavam alinhados em ambos os lados da estrada, prontos para abrir um caminho para o passeio do senhor da cidade pela cidade. Por favor, senhor da cidade. A pessoa que recebeu Ji Yilong ao lado da carruagem foi Link. Link parecia ainda mais bonito sob o céu noturno. Seus olhos que olhavam para Ji Yuanlong continham uma pitada de medo. Quando Ji Yilong passou por ela sorriu para ela e aproveitou a oportunidade para segurar sua mão e puxá-la para dentro do carro. A carruagem não era fechada, mas tinha o teto aberto. Os assentos espaçosos eram tão confortáveis quanto um sofá-cama e o design aberto permitia ao passageiro desfrutar da paisagem circundante. Claro, isso também permitiria que os espectadores fora do carro bloqueiem o senhor da cidade do harém. Senhor da cidade, depois que Ji Penglong e Link entraram no carro, Su Xiao se virou para olhar para eles e acenou com a cabeça para o primeiro em tom questionador. Depois de receber uma resposta afirmativa, Su Xiao sacudiu as rédeas e partiu em sua besta divina. Ao mesmo tempo, os guardas alinhados em ambos os lados da estrada também avançaram em uníssono. Como sempre, eles tiveram que contornar a cidade pela estrada principal e, finalmente, seguir a estrada principal do leste da cidade até o Palácio da Compaixão. Durante este período de tempo, ninguém foi autorizado a atrapalhar o senhor da cidade. Quem quer que estivesse em seu caminho seria morto. Hehe. Não há nada melhor na vida do que isso, não muito depois da viagem da carruagem. Ji Yilong estendeu a mão e pegou uma taça de vinho fino que havia sido preparada sobre a mesa. Sim, a carruagem tinha espaço suficiente para adicionar uma mesa no meio. Na verdade, a área inferior da carruagem era quase tão grande quanto um ônibus. Você poderia até rolar sobre ela. Ela bebeu tudo de um só gole e puxou Link em seus braços, beijando-a suavemente na bochecha. Senhor da cidade. Estamos em público. O rosto e as orelhas de Link ficaram vermelhos em um instante. Ela estava envergonhada, mas não tinha intenção de afastá-lo. Ha 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 ha. Ji Yilong riu. O que há para ficar envergonhado? Neste harém, quem não sabe que você é meu homem? Senhor da cidade, Link fez beicinho em tom resmungante. Ela então enterrou a cabeça profundamente no peito de Ji Fanglong e não disse mais nada. As duas mulheres estavam fazendo um show tão desagradável na rua. Foi realmente insuportável. Para esse tipo de comportamento só quero dizer 2 palavras, nice. Já era tarde da noite e a lua estava ficando mais brilhante. Ji Yilong segurou Link nos braços enquanto bebia e apreciava a paisagem ao longo do caminho. Sob o luar, ela se sentiu orgulhosa de si mesma enquanto o tempo passava. Antes que percebessem, chegaram ao lado leste da cidade. Eles chegaram à estrada principal mais longa e larga da cidade. Olhe rapidamente. A carruagem do senhor da cidade já está aqui. Que maneira imponente. Finalmente chegou. Finalmente posso ver aquela beleza incomparável. Como mencionado anteriormente, o leste da cidade era um local repleto de restaurantes e também um local onde as árvores lustrosas floresciam mais. Todos os anos, o número de pessoas reunidas aqui era o maior. Neste momento, à medida que a carruagem se aproximava, as emoções do povo foram elevadas ao limite. Irmão mais velho, Ji Yilong, parece que passará por aqui em breve. No restaurante Denjiuan, os 4 reis celestiais da montanha Xiao haviam deixado de lado seu humor desagradável durante o dia e aguardavam a chegada da carruagem com total atenção. Milímetro. Dong Zhen bebeu o vinho em sua taça e foi até a janela com seus irmãos. Eu gostaria de ver que tipo de mulher ela é. Neste momento, ele estava bastante calmo, porque ele entendeu que havia muitas coisas neste mundo onde quanto maiores as expectativas, maior a decepção. Assim como aqueles jogos que você esperava há muito tempo, e os ingressos foram adiados inúmeras vezes antes de finalmente serem lançados. Quando você realmente joga, muitas vezes você descobre isso. Na verdade, não é tão bom. Porém, Ji Yilong não se encaixava na descrição. Sua beleza não seria ofuscada pelas altas expectativas dos outros. Contanto que a outra parte ainda fosse humana e tivesse uma estética normal, eles definitivamente ficariam chocados à primeira vista. Isso é Ji Yilong. Com certeza, quando a figura de Ji Fanglong gradualmente se tornou clara, os 4 reis celestiais da montanha Mang ficaram todos pasmos e sem palavras. Os 4 eram pessoas que tinham visto o mundo, mas neste momento foram todos conquistados. Aquela beleza avassaladora já os havia deixado embriagados. Até mesmo uma beleza estonteante como Link parecia um pouco desanimada ao lado de Ji Changlong. Ela foi completamente ignorada pelos 4.
Ah, Xiaoxiao. Ao mesmo tempo, Ji Yilong, que estava na carruagem, também viu as 4 pessoas no topo do restaurante Denjuan. Ela perguntou, quem são as poucas pessoas que reservaram todo o restaurante Denjuan este ano? Volte para a cidade, senhor. Su Xiaoxiao virou a cabeça e respondeu, eles são os 4 irmãos juramentados que estiveram no centro das atenções nos últimos anos. Eles são conhecidos como os 4 reis celestiais da montanha Xiao. HMPH, que 4 reis celestiais, Jifang ergueu a cabeça por um longo tempo e olhou para os 4 rostos estupefatos e apaixonados. Eles só servem para nada, 4 idiotas. Você está certo, senhor da cidade, disse Su Xiaoxiao. Dizem que os 4 são lascivos e têm uma reputação no submundo. Suspiro. Parece que terei que definir mais algumas regras quando voltar. Ji Yilong balançou a cabeça e disse, nos últimos anos, o restaurante Denjuan sempre foi ocupado por essas pessoas. Nesse ponto, ela parou de falar de repente e franziu a testa ligeiramente, revelando uma expressão confusa. O que há de errado? O senhor da cidade. Link percebeu a mudança na expressão de Jifang Long e perguntou preocupado. 2 segundos depois, Jifang balançou a cabeça e sorriu amargamente. Hehe, estou bem. Provavelmente estou bêbado. Bum. Neste momento ocorreu uma mudança. A luz dourada apareceu de repente e o céu mudou. Senhor da cidade Ji, sinto muito. Uma voz baixa e fria veio do alto. Temo que sua turnê esta noite termine aqui. Ao mesmo tempo, uma luz dourada que parecia um pilar gigante varreu o caminho. Os guardas que estavam abrindo caminho à frente deles reagiram rapidamente. E antes que a multidão na rua pudesse cair no caos, eles já haviam tomado suas posições e espalhado seu Qi-santo, formando uma formação. Um campo de força defensivo retangular e espesso se espalhou e envolveu a carruagem de Jifang Long e a área circundante. Muito rapidamente a multidão na rua se dispersou pelos 2 lados da rua. A luz dourada também parou na frente da carruagem. Au! Neste momento o cavalo branco sagrado relinchou e levantou os cascos dianteiros. Parecia que esta besta divina parecia ter sentido instintivamente algum tipo de perigo, então estava alertando seu mestre. Lolain, o que você quer dizer com isso? Um momento depois, Jifang perguntou em um tom gelado e assassino. Ela sabia naturalmente quem era o orador e também entendia que definitivamente não era uma piada. Eu tenho algo a dizer. Enquanto ele falava, a figura de Inlolan já havia descido da luz dourada. O Inlolan à sua frente era muito diferente daquele que ele vira durante o dia. Neste momento, ele usava capacete e armadura dourada com manoplas e botas. As 2 espadas que estavam originalmente em suas costas agora estavam colocadas em ambos os lados da cintura. Seus longos cabelos dourados pareciam uma juba de leão, caindo sobre os ombros. A Ji Yilong ergueu os olhos e encontrou o olhar da outra parte. Ela então deu um tapinha secreto em Link ao lado dela, indicando para ela recuar. Conte-me sobre isso. A partir de hoje. Não, a partir deste momento, Lolain disse. Eu sou o novo mestre da cidade do Harém. Ah. Ha. Jifang começou a rir por um longo tempo, mas sua risada parou de repente. Como você ousa? Junto com esse grito de raiva, uma explosão de santo Qi rompeu do corpo de Ji Yuanlong e varreu toda a rua. Isso é simplesmente um sonho tolo. No segundo seguinte, Jifang levantou-se lentamente e continuou severamente. Você acha que vou desistir da posição de senhor da cidade para você? Não, você não vai, respondeu Inlolan, então, estou aqui para pegá-lo sozinho. HMPH, Jifang zombou por muito tempo. Eu gostaria de perguntar, como devemos seguir as regras? É simples. Quando Inlolan disse isso, ele já havia caído no chão e parado no meio da estrada. Em primeiro lugar, controlarei todos os soldados da cidade e os usarei para meus próprios propósitos. Antes que ele pudesse terminar a frase, um clamor soou ao redor deles. Era o som de um grande grupo de pessoas se movendo lentamente no meio da noite. Pouco tempo depois, sob os olhares surpresos dos transeuntes, a rua e os prédios ao redor já estavam cheios de guardas municipais totalmente armados. O que há de errado? Vocês estão tentando se rebelar? O olhar de Ji Yilong varreu os soldados enquanto ela dizia friamente. Eles não querem, é só que, Inlolan continuou. Todos eles foram envenenados pela minha técnica Gu e não podem evitar. Você pode lançar Gu em todos os soldados da cidade? Pelo tom de Ji Yilong, parecia que ela não acreditava nele. Claro, de qualquer forma tenho muito tempo. Vou fazer isso um por um. Inlolan respondeu calmamente. Sou oficial de segurança pública aqui há mais de 10 anos. Conheço cada um deles, posso chamar seus nomes e já saí para beber com eles antes. Ao ouvir isso, até mesmo Jifang não pôde deixar de admirar a terrível perseverança de Inlolan. No entanto, ela não diria isso em voz alta. HMPH. Tudo bem, todos os soldados da cidade estão sob seu controle, mas e daí? Sua atitude ainda era calma. Mesmo que todos eles me ataquem juntos, eles não são páreo para meus 40 guardas imperiais. Ainda não terminei. E Inlolan continuou. Controlá-los é apenas o primeiro passo. Seu tom ainda estava sem pressa quando ele disse. O segundo passo é subjugar Su Xiaoxiao e Link. Su Xiaoxiao não conseguiu mais se conter. Ela pulou na frente do cavalo, apontou para o nariz de Inlolan e disse, há muito tempo que venho tolerando você. Você quer me subjugar? Se você tiver habilidade, então tente. Não tenha pressa. Diante da provocação, Inlolan ainda estava calmo e sereno. Ele disse, não é tarde para atacar depois de terminar a terceira etapa. Deixe-me adivinhar?
Ji Yilong riu. Esse seu terceiro passo, não me diga que você vai me conter também? Isso mesmo, de repente, outra voz soou, e a pessoa que falou já havia aparecido silenciosamente atrás da carruagem. Ao ouvir essa voz, a expressão de Ji Fanglong mudou. Ela se virou e viu um rosto que não via há muito tempo. Irmão mais velho, você? Sinto muito, irmãzinha. Ji Xuanzong colocou as mãos atrás das costas e disse com um sorriso, tem sido difícil para você, todos esses anos. Seu irmão Yin e eu, faremos bom uso da base que você construiu. Você está ajudando alguém de fora a lidar comigo? A mudança repentina dos acontecimentos fez a expressão de Ji Fanglong mudar. Hehe. Por que você diz isso? Ji Xuanzong disse. Devo dizer que estou aqui apenas para recuperar o que lhe dei naquela época. Ele levantou a cabeça e disse, se eu não o guiasse em sua formulação dármica de cultivo, como você teria seu cultivo hoje? Se eu não lhe desse o pergaminho de bambu com escrita celestial, como você poderia ter construído esta cidade de harém? Ele riu também. Se eu não o apoiasse secretamente como chefe da família naquela época, e anunciasse seu hobby, como você poderia ter se tornado o Lord Ji Yuanlong da cidade do harém hoje? Você me usou. Os olhos de Ji Fanglong estavam quase vermelhos. Seu coração não estava apenas cheio de raiva, mas também de medo e choque. Eu sou sua irmã. Você realmente planejou com tanto cuidado há tantos anos, controlou minha vida, e me tratou como sua peça de xadrez. Tudo bem, vamos falar sobre os velhos tempos mais tarde. Ji Xuanzong respondeu, irmãzinha, você também deve saber que embora ambos sejamos sábios Yuan, você definitivamente não é meu par. Aconselho você a entregar a cidade e partir obedientemente. O rosto de Ji Yilong ficou pálido e seu corpo tremia. Sua racionalidade lhe dizia que ela não poderia agir precipitadamente porque ela realmente não era páreo para Ji Xuanzong. E minhas esposas? Ela fez sua última pergunta em desespero. Como você planeja lidar com elas? Se usarmos o seu mundialmente famoso Palácio da Pena Imortal como uma recompensa, você acha que teremos que nos preocupar que as pessoas famosas do mundo não venham até nós? Você? Sua fera em roupas humanas. Esta foi a primeira vez na vida de Ji Yilong que ela repreendeu seu próprio irmão. Você realmente quer que minhas esposas façam isso? Façam isso. Ela não conseguia nem dizer essas palavras. General Su Link, você pode ver a situação atual. Neste momento, Yin Lolan falou novamente, senhor da cidade Ji. Ele fez uma pausa por um momento e mudou suas palavras, a derrota de Ji Qianqian é certa. Não faz sentido para você lutar por ela. Já que somos conhecidos, deixo você escolher. O irmão Ji e eu temos sede de talentos. Se vocês dois quiserem se juntar a nós, tratarei vocês como convidados ilustres. Se vocês dois quiserem ir embora, não vou impedi-los. Então ele mudou de assunto. No entanto, se você ainda é tão teimoso, não me culpe por ser cruel. E daí se eu não tiver coração? Link já estava ao lado de Su Xiaoxiao e olhando para Yin Lolan. HMPH e Yin Lolan bufou. Vocês dois são tão bonitos quanto flores e jade. É uma pena matar você. Eu acho. Vou destruir sua fundação e mandá-lo para o Palácio da Pena Imortal. Seus olhos percorreram os rostos das duas pessoas. Naquela hora, você me servirá de outra maneira. Continua. Capítulo 687 O Harém 21 Visualização do capítulo. Impudente. Dois gritos delicados soaram quase ao mesmo tempo, e dois que-santo explodiram quase ao mesmo tempo. Sem mencionar que Su Xiaoxiao e Link já estavam determinados a agir Jianjia, seus próprios temperamentos não permitiriam que Yin Lolan fosse tão arrogante. Portanto, eles não hesitaram em atacar. Os dois estavam na 9ª transformação e na 8ª transformação da origem santa, respectivamente. Eles eram, sem dúvida, os maiores especialistas no mundo da origem santa, então seus ataques eram naturalmente extraordinários. Os dedos de Link se abriram como um lótus. Ele moveu as palmas das mãos e lançou uma sombra amarela em forma de pega. Quanto a Su Xiaoxiao, ela pegou uma longa lança e exerceu seu poder sobre ela. Ela ergueu a lança e avançou, liberando uma enorme sombra em forma de fera. Superficialmente, o impulso desses dois movimentos não parecia tão poderoso quanto a espada perseguidora de nuvem de fogo fluida de Wei, mas na verdade, esta era uma técnica de cultivo de alta qualidade que foi temperada em uma só. Comparado com aqueles ki de espada espalhados, este foi um movimento de matança verdadeiramente aterrorizante. No entanto, diante de tal ataque, Yin Lolan apenas zombou. Que truque tão pequeno! Enquanto ele falava, ele já havia virado a mão. No segundo seguinte, a luz dourada que o envolvia encolheu repentinamente e se transformou em um pilar de luz deslumbrante com um raio de cerca de 1 metro. Quando os dois agressivos que-santo tocaram este pilar de luz, foi como um boi de barro entrando no mar, transformando-se instantaneamente em nada. Como isso é possível? Link viu isso e gritou em estado de choque. Su Xiaoxiao também disse incrédulo. O que você fez? Eu não fiz nada, Yin Lolan respondeu em um tom relaxado. Ele levantou um dedo e apontou para o céu. Acabei de fazer meu tesouro do Dharma. Revele uma parte de sua forma original. As expressões de Su Xiaoxiao e Link mudaram quando ouviram isso. Todos sabiam que o tesouro do Dharma de que Lolan Yin estava falando era o selo dourado da supressão. No entanto, este item em si já era um tesouro mágico de alto nível.
Se ainda escondesse a chamada forma original, não seria um tesouro definitivo? Você adivinhou certo. Antes que os dois pudessem falar, Yin Lolan já havia entendido suas dúvidas observando suas expressões e palavras. Ele disse, este é um tesouro supremo. O atual Yin Lolan não precisava mais esconder suas diversas habilidades. Ele não se importava em mostrar sua força para o mundo. Este item é chamado Selo Kongton. Quando Yin Lolan disse isso, ela olhou para o céu e gritou. Antes que sua voz morresse, o selo dourado no ar explodiu com uma luz de 5 cores. Quando a luz se dissipou, o selo dourado que suprime a origem já havia mudado irreconhecível. Tornou-se um grande selo vermelho dourado. No topo do selo havia 9 botões de dragão, e nos 4 lados do selo havia 5 imperadores celestiais. Imperador celestial do leste Tai Hao Fuxi, Imperador celestial do sul, Imperador Yan Shenon, Imperador celestial do oeste Shao Hao Xuanxiao, Imperador celestial do norte Xuanji Gaoyan, Imperador celestial central, Imperador amarelo Xuanyuan. Na parte inferior do selo havia 2 palavras, Xuanji, que eram os talismãs do grande Tão. Com o manto monástico em mãos, o mundo é meu. Yin Lolan acenou com a cabeça e sorriu horrivelmente. Ela olhou para Su Xiaoxiao e Link e disse, HMPH. Com seu cultivo, você não consegue nem abalar a defesa do selo divino. Ele colocou as mãos atrás das costas e parecia que estava pronto para ser espancado. Eu acho. É melhor você se render e esperar para entrar no Palácio da Pena Imortal. Você está sonhando acordado. Como poderiam Su Xiaoxiao e Link desistir da batalha assim? Mesmo que morressem em batalha, não seriam capturados pela outra parte para serem usados como ferramentas sexuais. 2 segundos depois, os dois usaram seus movimentos assassinos e lançaram um ataque feroz. No entanto, assim como Yin Lolan havia dito, tal ataque não poderia quebrar o campo de força defensivo do selo Kongton. Enquanto o pilar de luz da impressão divina ainda envolvesse o corpo de Yin Lolan, qualquer ataque abaixo de um certo nível seria inútil. Irmãzinha, o que você ainda está esperando? Do outro lado, Ji Xuanzong falou novamente, será que você está ansioso para seus 2 subordinados derrotarem o irmão Yin para que possam trabalhar juntos com você para lidar comigo? Um sorriso encantador floresceu em seu rosto. HMPH. Então posso dizer claramente que mesmo se eu lutar contra 3 de vocês, vocês não terão chance de vencer. Ele fez uma pausa e perguntou novamente, você está hesitando se deveria subir e ajudá-los? Ele balançou a cabeça. Como seu irmão, devo lembrá-lo. Seus olhos mudaram ligeiramente e ele continuou. O cultivo do irmão Yin está acima do meu. O coração de Ji Fanglong acelerou o impossível. Depois de sua batalha com o demoníaco mestre espadachim, mestre da espada do caminho demoníaco, Ji Xuanzong a interrompeu e riu. Ele é apenas um palhaço. Ele é apenas uma parte do meu plano com o irmão Yin. Como o irmão Yin era muito jovem e muito esperto, ele atraiu muitos problemas. Sentimos que esta situação seria prejudicial aos nossos planos futuros. Assim, sugeri que ele desafiasse o demoníaco mestre espadachim e fizesse um bom show de ser conspirado e ferido. Afinal, o demoníaco mestre espadachim seria completamente aniquilado, e haveria não haja testemunhas. O irmão Yin pode dizer o que quiser. Gente, há quanto tempo vocês começaram a planejar essas conspirações? Ji Fang não conseguia mais adivinhar que tipo de pessoa era seu irmão. A astúcia dessa pessoa estava além do alcance das pessoas comuns. Uma conspiração. Como você quiser chamar, Ji Xuanzong respondeu com um sorriso. Se você quiser saber a data, deve ser quando tínhamos 12 anos. Ele ergueu as sobrancelhas e olhou para Lolan Yin. Na verdade, desde que crescemos, o irmão Yin e eu estamos no mesmo nível. O filho de um aldeão comum. Ele acariciou seu cabelo, virou-se e disse lentamente, suspiro. Todo mundo diz que sou um gênio, mas eu digo, sou apenas um pouco mais inteligente e trabalhador do que aqueles idiotas do mundo. A meu ver, o único que pode ser chamado de gênio neste mundo é Yin Lolan. Ele deu um tapinha no peito e disse, tenho sido despreocupado desde que era jovem. Técnicas e tomou elixires. Ele ergueu a mão e apontou para Lolan Yin. Havia um traço de excitação em sua voz. E o irmão Yin? Ele trabalhava na lavoura desde os 5 anos de idade. Ele nunca teve um dia em que tivesse que comer e dormir, e nunca teve um dia em que dormisse o suficiente antes de se levantar. Antes dos 12 anos, ele não sabia nem ler, muito menos cultivar. Depois de dizer isso, Ji Xuanzong suspirou. Felizmente, os céus foram gentis. Quando tínhamos 12 anos, caímos juntos do penhasco e conhecemos um especialista. Seus olhos brilharam de alegria. Foi esse encontro fortuito que nos permitiu obter o livro celestial e o selo Kongton. Foi também a partir desse momento que fizemos uma promessa, que no futuro governaríamos o mundo juntos e mudaríamos este mundo que nasceu desigual. Enquanto conversavam, a batalha do lado de Yin Lolan já havia terminado. A estrada principal mais espaçosa e lisa da cidade do harém já havia sido atingida pelo poder da palma da mão de Yin Lolan, deixando um enorme buraco em forma de palma. Su Xiaoxiao e Sente que de Link foram gravemente danificados e ficaram gravemente feridos. Eles mal conseguiam ficar de pé encostados um no outro. Olha, este é um resultado esperado. Hoje você está destinado a perder. Isso é algo que calculei há 20 anos. Não, 200 anos atrás. Pena do Palácio Imortal. Estão olhando para este lugar. De repente ele riu. Haha, eles te amam tanto. E agora você é tão lamentável.
Acho que eles vão te perdoar mesmo se você fugir. Eu vou matar você. Ji Fang finalmente não aguentou mais. As emoções em seu coração eram como uma montanha em colapso e explodiram em um instante. Ela rugiu de raiva e tirou seu tesouro mágico mais forte, o enevoado pergaminho de bambu do livro celestial. Ela então reuniu todo o poder que um sábio Yuan poderia exercer e colocou tudo em um único ataque. Ji Fang sabia há muito tempo quão aterrorizante era o homem à sua frente, então ela entendeu que ela tinha e só tinha essa chance de vencer. Mas infelizmente, irmãzinha, você realmente não tem boa memória. A voz relaxada de Ji Xuanzong soou novamente. Você esqueceu quem lhe deu este livro celestial? Quando ele terminou a frase, os tomos do arcano já haviam aparecido nas mãos de Ji Xuanzong. Quanto ao ataque de Ji Yilong, ele desapareceu no ar. Apenas sua figura congelada permaneceu parada, atordoada, tremendo. Capítulo 688 O Harém 21 Visualização do capítulo. Impudente. 2 gritos delicados soaram quase ao mesmo tempo, e 2 Qi-santo explodiram quase ao mesmo tempo, deixando de lado o fato de que Su Xiaoxiao e Link eram leais a Ji Shanglong e a seguiriam pela vida e pela morte. Seus temperamentos não permitiriam que Yin Loulan fosse tão arrogante. Portanto, eles não hesitaram em atacar. Os 2 estavam na 9ª transformação e na 8ª transformação da origem santa, respectivamente. Eles eram, sem dúvida, os maiores especialistas no mundo da origem santa, então seus ataques eram naturalmente extraordinários. Os dedos de Link se abriram como um lótus, com uma única palma, ele lançou uma sombra amarela em forma de pega. Quanto a Su Xiaoxiao, ela pegou uma longa lança e exerceu seu poder sobre ela. Ela ergueu a lança e avançou, liberando uma enorme sombra em forma de fera. Superficialmente, o impulso desses 2 movimentos não parecia tão poderoso quanto a espada perseguidora de nuvem de fogo fluida de Wu Wei, mas na verdade, esta era uma técnica de cultivo de alta qualidade que foi temperada em uma só. Comparado com aqueles que de espada espalhados, este foi um movimento de matança verdadeiramente aterrorizante. No entanto, diante de tal ataque, Yin Loulan apenas zombou. Ah, que truque tão pequeno! Enquanto ele falava, ele já havia virado a mão. No segundo seguinte, a luz dourada que o envolvia encolheu repentinamente e se transformou em um pilar de luz deslumbrante com um raio de cerca de 1 metro. Quando os 2 agressivos Qi-santo tocaram este pilar de luz, foi como um boi de barro entrando no mar, transformando-se instantaneamente em nada. Como isso é possível? Link viu isso e gritou em estado de choque. Su Xiaoxiao também disse incrédulo. O que você fez? Eu não fiz nada, Yin Loulan respondeu em um tom relaxado. Ele levantou um dedo e apontou para o céu. Acabei de fazer meu tesouro do Dharma. Revele uma parte de sua forma original. As expressões de Su Xiaoxiao e Link mudaram quando ouviram isso. Todos sabiam que o tesouro do Dharma de que Loulan Yin estava falando era o selo dourado da supressão. No entanto, este item em si já era um tesouro mágico de alto nível. Se ainda escondesse a chamada forma original, não seria um tesouro final de grau supremo? Você adivinhou certo. Antes que os 2 pudessem falar, Yin Loulan já havia entendido suas dúvidas observando suas expressões e palavras. Ele disse, este é um tesouro supremo. O atual Yin Loulan não precisava mais esconder suas diversas habilidades. Ele não se importava em mostrar sua força para o mundo. Este item é chamado Selo Kongton. Quando Yin Loulan disse isso, ela olhou para o céu e gritou. Antes que sua voz morresse, o selo dourado no ar explodiu com uma luz de 5 cores. Quando a luz se dissipou, o selo dourado que suprime a origem já havia mudado irreconhecível. Tornou-se um grande selo vermelho dourado. No topo do selo havia 9 botões de dragão, e nos 4 lados do selo havia 5 imperadores celestiais. Imperador celestial do leste Tai Hao Fuxi, Imperador celestial do sul, Imperador Yan Shenon, Imperador celestial do oeste Shao Hao Xuanxiao, Imperador celestial do norte Xuanji Gaoyan, Imperador celestial central, Imperador amarelo Xuanyuan. Na parte inferior do selo havia 2 palavras, Xuanji, que eram os talismãs do grande Tão. Com o manto monástico em mãos, o mundo é meu. Yin Loulan acenou com a cabeça e sorriu horrivelmente. Ela olhou para Su Xiaoxiao e Link e disse, HMPH. Com seu cultivo, você não consegue nem abalar a defesa do selo divino. Ele colocou as mãos atrás das costas e parecia que estava pronto para ser espancado. Eu acho. É melhor você se render e esperar para entrar no Palácio da Pena Imortal. Você está sonhando acordado. Como poderiam Su Xiaoxiao e Link desistir da batalha assim? Mesmo que morressem em batalha, não estariam dispostos a ser capturados pela outra parte e usados como ferramentas sexuais. 2 segundos depois, os 2 usaram seus movimentos assassinos e lançaram um ataque feroz. No entanto, assim como Yin Loulan havia dito, tal ataque não poderia quebrar o campo de força defensivo do selo Kongton. Enquanto o pilar de luz da impressão divina ainda envolvesse o corpo de Yin Loulan, qualquer ataque abaixo de um certo nível seria inútil. Irmãzinha, o que você ainda está esperando? Do outro lado, Ji Xuanzong falou novamente. Será que você está ansioso para seus 2 subordinados derrotarem o irmão Yin para que possam trabalhar juntos com você para lidar comigo? Um sorriso encantador floresceu em seu rosto. HMPH. Então posso dizer claramente que mesmo se eu lutar contra 3 de vocês, vocês não terão chance de vencer. Ele fez uma pausa e perguntou novamente, você está hesitando se deveria subir e ajudá-los?
Ele balançou a cabeça. Como seu irmão, devo lembrá-lo. Seus olhos mudaram ligeiramente e ele continuou. O cultivo do irmão Yin está acima do meu. O coração de Ji Fanglong acelerou o impossível. Depois de sua batalha com o demoníaco mestre espadachim, mestre da espada do caminho demoníaco, Ji Xuanzong a interrompeu e riu. Ah, ele é apenas um palhaço. Ele é apenas uma parte do plano do irmão Yin e do meu plano. Naquela época, o irmão Yin era muito jovem, mas era muito esperto, o que causou muitos problemas. Sentimos que esta situação será prejudicial aos nossos planos futuros. Assim, sugeri que ele desafiasse o demoníaco Swarmaster e fizesse um bom show de ser tramado e ser ferido. Hehe. Afinal, o demoníaco Swarmaster seria completamente aniquilado, e não haveria testemunhas. O irmão Yin pode dizer o que quiser. Gente, há quanto tempo vocês começaram a planejar essas conspirações? Neste momento, Ji Fang não conseguia mais adivinhar que tipo de pessoa era seu irmão mais velho. A astúcia de Ji Xuanzong estava além do alcance das pessoas comuns. Conspiração, hein? Hehe. Você pode chamar do que quiser. Ji Xuanzong respondeu com um sorriso. Se você quiser perguntar quando começamos a planejar, deveria ter sido quando tínhamos 12 anos. Ele ergueu as sobrancelhas e olhou para Yin Lolan. Na verdade, desde que crescemos, o irmão Yin e eu estamos no mesmo nível. Lentamente HMPH. Todo mundo diz que sou um gênio, mas na minha opinião, sou apenas um pouco mais inteligente e trabalhador do que aqueles idiotas do mundo. Aos meus olhos, o único que pode ser chamado de gênio neste mundo é Yin Lolan. Lolan Yin. Havia um traço de excitação em sua voz. E o irmão Yin? Ele trabalhava na lavoura desde os 5 anos de idade. Ele nunca teve um dia em que tivesse que comer e dormir, e nunca teve um dia em que dormisse o suficiente antes de se levantar. Ele não consegue nem ler antes dos 12 anos, muito menos cultivar. Depois de dizer isso, Ji Xuanzong suspirou. Felizmente, os céus foram gentis. Quando tínhamos 12 anos, caímos juntos do penhasco e conhecemos um especialista. Seus olhos brilharam de alegria. Foi esse encontro fortuito que nos permitiu obter o livro celestial e o selo Congton. Foi também a partir desse momento que fizemos uma promessa, que no futuro governaríamos o mundo juntos e mudaríamos este mundo que nasceu desigual. Bum! Enquanto conversavam, a batalha do lado de Yin Lolan já havia terminado. Neste momento, a estrada principal mais espaçosa e lisa da cidade do harém tinha um enorme buraco em forma de palma criado pelo poder da palma de Yin Lolan. Os 40 guardas imperiais na frente da carruagem estavam todos mortos. Este grupo de homens bonitos, cujo cultivo médio era de pelo menos 3 níveis de origem infinita de santo, não conseguiu resistir ao movimento de Yin Lolan. No final, apenas Su Xiao e Lin Qi, que perderam seu santo Qi e ficaram gravemente feridos, permaneceram nos escombros. E eles só podiam encostar um no outro, mal ficar de pé. Olha, este é um resultado esperado. Você está destinado a perder hoje. Eu já calculei isso 200 anos atrás. Ji Xuanzong disse a propósito, eu já espalhei a cena que aconteceu aqui e uma parte da voz, é claro, Ji Xuanzong bloqueou seletivamente parte do conteúdo, como seu passado com Lolan Yin, usando a técnica de transmissão de voz de gravação do Skrier. Além disso, minha técnica de cultivo pode penetrar barreiras e espaço. Ele abriu os braços. Isso é para dizer, neste momento toda a cidade do harém, incluindo suas esposas no lamentável palácio imortal, estão olhando para este lugar. De repente ele riu. Hehe, já que eles te amam tanto. Vendo o quão lamentável você é, acho que eles vão te perdoar mesmo se você fugir. Eu vou matar você. Ji Fang finalmente não aguentou mais. As emoções em seu coração eram como uma montanha em colapso e explodiram em um instante. Ela rugiu de raiva e tirou seu tesouro mágico mais forte, o enevoado pergaminho de bambu do livro celestial. Ela então reuniu todo o poder que um sábio Yuan poderia exercer e colocou tudo em um único ataque. Ji Fang sabia há muito tempo quão aterrorizante era o homem à sua frente, então ela entendeu que ela tinha e só tinha essa chance de vencer. Mas infelizmente, irmãzinha, você realmente tem péssima memória. A voz gentil e relaxada de Ji Xuanzong soou novamente. Você esqueceu quem lhe deu este livro celestial? No momento em que a segunda metade de sua frase foi dita, o pergaminho de bambu já havia aparecido nas mãos de Ji Xuanzong. Antes mesmo que o ataque de Ji Yilong pudesse ser lançado, ele já havia desaparecido no ar. Apenas sua figura congelada permaneceu, congelada na carruagem, tremendo. Desista, você não pode me vencer. Ji Xuanzong continuou em um tom frio. Não somos o mesmo tipo de pessoa. Estou perseguindo as ambições imperiais, mas você só pensa em romance. Livro celestial. Esta é a melhor evidência. Uma pessoa como você. Como você poderia me derrotar? Mesmo sem o livro celestial, Ji Fang cerrou os dentes por um longo tempo e murmurou, eu ainda quero. Vuvuvuvu. Um som agudo a interrompeu. Foi o som da espada voadora de Ji Xuanzong cortando o ar. No momento em que Ji Yilong recuperou os sentidos, a espada voadora já havia perfurado 1/3 de seu umbigo, isolando seu ponto fraco. Se você não fosse minha irmã biológica, você já seria uma pessoa morta. Ji Xuanzong disse em uma voz profunda, vamos antes que eu mude de ideia. Ele olhou para longe e suspirou, volte para a família Ji. Aquele lugar sempre será o seu lugar. Eu não vou embora. A voz de Ji Yilong parecia que ela estava prestes a chorar, a menos que você solte. Quantas vezes tenho que dizer isso antes que você entenda? Ji Xuanzong nem mesmo a deixou terminar a frase.
Não vou mudar meu plano só por causa de algumas palavras suas. Não vou satisfazer nenhum de seus pedidos por causa de família ou simpatia. Ele bufou friamente e disse, você acha que vou ouvi-la só porque você se recusa a sair e me ameaça com sua vida? HMPH. Não somos mais crianças. Antes de terminar suas palavras, ele já havia ativado o livro celestial e estava pronto para atacar. No entanto, o que aconteceu a seguir foi além das expectativas de Jishuonzon. De repente, 4 raios de luz explodiram do livro celestial. Em um piscar de olhos, eles se transformaram em 4 figuras, um homem e 3 mulheres, parados ao redor de Jifang por muito tempo. O que? A expressão de Jishuonzon mudou ligeiramente. Você até trancou pessoas no livro celestial? Não está desligado. Por favor, Feng Bujui caminhou até Jishuonzon e o corrigiu com um sorriso no rosto. Desligado, parece que fui pego. HMPH, Jishuonzon zombou e olhou para o irmão Jue com desdém. Quem é você? Bom, Feng Bujui colocou as mãos atrás das costas e disse com orgulho, eu sou o mestre da espada quebrada Shaitsu, Feng Bujui. Seu avô? Quando Jishuonzon ouviu isso não sabia se ria ou chorava. Seus olhos examinaram o corpo do irmão Jue. Você é apenas uma pessoa comum sem nenhuma energia interna, mas com certeza fala alto. Ele zombou. Você sabe quem eu sou? Eu sei. Enquanto Feng Bujui respondia, ele ergueu a mão direita e apontou para o rosto de Jishuonzon com o dedo indicador. Você é gay. Enquanto falava, ele virou a parte superior do corpo e apontou para Inlolan à distância. Ele é seu bom amigo gay. Depois de dizer isso, ele parou por 2 segundos e se virou para olhar para Jishuonzon. Eu vi e ouvi tudo o que aconteceu no mundo dos livros celestiais. Embora eu não seja feminista, não posso permitir que você force uma garota a se prostituir desse jeito. Ele encolheu os ombros. Claro, o mais importante é que recebi um aviso do sistema muito claro há apenas 1 minuto. Ele estava dizendo a verdade. No momento em que ele saiu do livro celestial, a mensagem de voz do sistema, missão principal acionada, soou. A missão principal na lista de missões era interromper o plano de Inlolan e Jishuonzon. Além disso, uma missão oculta também foi acionada ao mesmo tempo, matar Inlolan e Jishuonzon. De qualquer forma, Feng Bujui revelou um sorriso furtivo e olhou para Jishuonzon. Vocês todos vão morrer hoje. Jishuonzon riu alto e só parou depois de quase 10 segundos. Isso, mestre Feng. Ele olhou para o irmão Jue e disse sarcasticamente, há um limite para o quanto você se superestima. Você é um lunático. Você entende o que está dizendo? O que há de errado? Você não parece acreditar em mim? Ok, Feng Bujui respondeu. Talvez sua compreensão não seja tão boa, mas não se preocupe, não vou menosprezar sua inteligência. Ele ergueu a mão direita, estendeu 3 dedos e disse, então vou explicar para você. Ele parou por meio segundo, sorriu e disse, são necessários apenas 3 passos para matar você. Continua. Capítulo 689 O Harém 22 Visualização do capítulo. O irmão Jue imitou propositalmente o tom de Inlolan e disse a Jishuonzon, primeiro passo. Ele abriu as mãos e gesticulou para seus companheiros. Vamos nos dividir em 3 grupos. Ele fez uma pausa por meio segundo e acrescentou, um grupo cuidará de você, o outro grupo cuidará de seus amigos gays e o último grupo cuidará das batatas fritas. Passo 2, vamos acabar com todos vocês. Ele parou por um momento e continuou. Neste ponto, Feng Bujui se virou e arrogantemente deu as costas ao oponente. Terceiro passo, vamos ignorar sua última luta e exterminar todos vocês. HMPH. Assim que o irmão Jue terminou de falar, Inlolan bufou friamente. Eu estava me perguntando quem era. Como você ousa ser tão arrogante? Irmão In, você deve estar brincando. Pareço alguém que seria descuidado. Em um piscar de olhos, Jishuonzon já havia feito seu movimento. Até um leão usa toda a sua força para caçar um coelho. Vuvuvuvu. Com um som agudo, outra luz branca apareceu. Assim que a palavra poder saiu de sua boca, uma explosão de santo que em forma de lança saiu da mão de Jishuonzon e foi direto para as costas de Feng Bujui. Imediatamente depois, houve uma forte explosão. Um fluxo turbulento de energia explodiu e se espalhou, levantando rajadas de vento em todas as direções. Mestre Feng, você deve ter pensado que um especialista como eu não gostaria de atacar furtivamente pelas costas, então você se virou, certo? Jishuonzon respondeu rapidamente em um tom orgulhoso. Desculpe, só posso dizer que você calculou mal. Antes de usar a boca para peidar, que tal primeiro olhar para a situação à sua frente? Para sua surpresa, menos de meio segundo depois, as maldições de Feng Bujui foram ouvidas novamente. Naquele momento, a expressão de Jishuonzon mudou. Seu ataque parecia simples, mas na verdade era muito mais forte do que o ataque combinado de Sushou e Link. Ele sabia em seu coração que a pessoa que poderia suportar esse ataque não era uma pessoa comum. Como diz o ditado, quem consegue grandes coisas não se preocupa com ninharias. Na poeira dispersa, a figura de Feng Bujui lentamente tornou-se clara. Eu sei muito bem que você é uma pessoa que valoriza o resultado acima dos meios. É por isso que eu sabia desde o início que você não se importaria com um ataque furtivo por trás. Neste ponto, todos os presentes puderam ver claramente que o ataque anterior não foi bloqueado pelo próprio Feng Bujui. Naquele momento, havia outra sombra atrás do irmão Jue.
Foi essa pessoa quem bloqueou o ataque de Senti-Ki de Ji Xuanzong naquela fração de segundo. A razão pela qual me atrevi a virar as costas para você é, na verdade, Feng Bujui continuou, eu sei que meus companheiros não vão deixar você ter sucesso. Não faça comentários tão sarcásticos. Naquele momento, Ruo Yu, que havia bloqueado o ataque do irmão Jue, virou a cabeça e murmurou. Se eu tivesse sido meio passo mais lento, nós dois teríamos ficado gravemente feridos. Quando Feng Bujui ouviu isso, ele baixou a voz e respondeu, você não conseguiu? Deixe-me assustá-lo um pouco. Ji Xuanzong não conseguia ouvir o que os dois falavam, mas os fatos objetivos que já haviam acontecido fizeram prestar atenção no adversário à sua frente. Entendo. A atitude calma de Ji Xuanzong mudou. Ele disse em uma voz profunda, espada quebrada Shaitsu é. Não parece simples. Ele mudou de assunto. Mestre Feng, eu ofendi você agora há pouco. Por favor, me perdoe. Você não precisa continuar. Quem foi Feng Bujui? Para colocar de uma forma mais vulgar, Ji Xuanzong esticou a bunda, e o irmão Jue sabia o que iria fazer. Eu não vou negociar com você. O povo de Broken Sword Shaitsu definitivamente não negociará com você. Enquanto falava, ele já havia dado um passo à frente e saltado na carruagem de Ji Shanglong. Ele então virou a cabeça e olhou para Ji Xuanzong. Resumindo, esta noite você e Lolan Yin devem morrer. Você está se gabando descaradamente. Yin Lolan, que estava parado na frente da carruagem, não aguentou mais. Ele acenou com a mão e gritou para os soldados na rua, guardas da cidade do harém, ouçam minhas ordens. Assim que o grito parou, mais de 50 soldados correram para a rua e cercaram a carruagem. Matriz de execução imortal estrelada. Yin Lolan deu outra ordem. Os soldados responderam, permanecendo no lugar e empurrando seu Qi santo. A Feng Bujui viu isso e riu. Yin, você está tentando ser morto montando uma formação tão pequena? Mestre Feng, antes que Yin Lolan pudesse responder, Ji Shanglong, que estava na carruagem, falou. A formação estrelada de matança de imortais é complicada. Pare com essa porcaria. Feng Bujui usou um tom muito áspero para interromper o gentil conselho de Ji Yilong e respondeu com um tom zombeteiro. Você não é alguém com quem se possa brincar. Antes de nos trazer para o mundo dos livros celestiais, o antídoto para a fragrância feminina, que você nos deu tinha um limite de tempo, certo? HMPH. O senhor da cidade Ji é realmente minucioso em suas considerações. Ji Yilong também ficou chocada ao ouvir isso. Ela então percebeu que algo não estava certo, Mestre Feng. Os efeitos do remédio deveriam ter passado, pessoal. Ainda não estamos mortos, certo? Feng Bujui riu. HMPH. É simples. Eu construí um laboratório de alquimia em seu mundo celestial de livros e inventei um antídoto sozinho. O quê? Como isso é possível? E Ji Yilong disse em estado de choque. Falarei com você sobre isso mais tarde. Feng Bujui acenou com a mão e fez uma expressão indiferente. Espere até eu quebrar esta pequena formação diante de nós. Que piada! Yi Lolan disse imediatamente, vou deixar o mundo ver que você está desprezando o mundo, mas está apenas agindo de forma imprudente. Após seu discurso, ele gritou alto e emitiu outra ordem. Os soldados imediatamente entraram em ação, e num piscar de olhos, o santo que de várias dezenas de pessoas já havia voado no ar e se fundido em um só. Senhor da cidade. Vendo esta cena, Su Xiaoxiao e Link, que estavam a 3 metros de distância, de repente entraram em pânico e exclamaram em uníssono. Para eles, a morte de Feng Bujui não foi grande coisa, mas se sua cidade, Lord Ji, fosse arrastada para isso e morresse com ele, isso seria terrível. No entanto, antes que pudessem pensar muito, a energia no céu já havia circulado algumas vezes como uma estrela antes de cair em direção à carruagem. No segundo seguinte, a indestrutível carruagem imperial do dragão com chifres foi transformada em pó. Vocês dois, rapidamente levem o senhor da sua cidade para o lado e se escondam. Não atrapalhe. No momento em que o general Su e a Bela Lin estavam em estado de choque, a voz de Feng Bujui veio de trás deles. As duas garotas se viraram. Elas não sabiam quando o irmão Jue agarrou o ombro de Ji Fanglong e a trouxe para o lado delas. Até mesmo Yin Lolan ficou surpreso que o irmão Jue pudesse facilmente escapar do alcance da formação. O que você está fazendo? Feng Bujui viu que Su Lin e Shen Jie ainda estavam atordoados, então os incitou novamente. Quantas vezes você quer que eu a salve? Obrigado pela ajuda, Mestre Feng. Su Xiaoxiao foi o primeiro a reagir. 2 segundos depois, ela respondeu rapidamente e lançou uma olhada para Link. Esta última entendeu sua intenção e respirou novamente a energia vital, sustentando seu corpo à força. Junto com Su Xiaoxiao, eles apoiaram Ji por muito tempo e caminharam em direção à lateral da rua. Transposição de deslocamento de forma, depois de ver a habilidade do irmão Jue, Yin Lolan pensou por alguns segundos antes de murmurar. Não. Feng Bujui balançou o dedo e a corrigiu com um sorriso. Esta é a técnica de movimento única da espada quebrada Shaitsu, movendo areia e vento. Bom, muito bom. Yin Lolan também riu. Parece que você é mais difícil de lidar do que eu pensava. Seu tom ainda era calmo e era impossível ler suas emoções profundas. Então vou experimentar por mim mesmo. Espere. De repente, outra voz veio do céu e interrompeu a conversa. Antes que o rugido terminasse, 4 sons estridentes puderam ser ouvidos. 4 sombras desceram do céu e ficaram atrás de Feng Bujui em uma formação em forma de leque. Presumivelmente, todos os membros da audiência adivinharam.
As 4 pessoas que correram para a batalha são os 4 reis celestiais da montanha Mang. Os 4 observavam há muito tempo do topo do restaurante Denjiuan. Após alguma deliberação e discussão, eles decidiram que a situação diante deles era uma oportunidade. Enquanto o aproveitassem, seriam capazes de desfrutar de glória, riqueza e mulheres infinitas no futuro. Portanto, escolheram um momento que consideraram apropriado. E agiram. Senhor da cidade Yin. Danzhen dirigiu-se a Feng Bujui como senhor da cidade e deixou clara sua posição. Eu me pergunto, se você pode entregar este Feng Bujui para nós matarmos. Oh, são vocês? Yin Loulan olhou para os 4 e disse friamente. Hehe, Castellan Yin, é uma honra conhecer meu irmão. Dizem deu um passo à frente e respondeu lisonjeiramente. Para ser honesto, nós 4 admiramos o senhor da cidade Yin e o mestre Ji há muitos anos. Quando soubemos que os 2 idosos queriam dominar o mundo, imediatamente tivemos a intenção de segui-los. Se o senhor da cidade Yin não se importa, estamos dispostos a estar à sua disposição, Fazen continuou. Passarei pelo fogo e pela água sem hesitação. Satoshi acrescentou uma última frase. Ao ouvir isso, Yin Loulan riu secamente. Era um olhar indisfarçável de desdém e zombaria. Yin Loulan sabia que esses 4 eram pessoas desprezíveis, mas ele sentiu que não era uma má ideia fazer uso deles nesta situação. Claro, os 4 reis celestiais de Manshan, certo? Hoje é uma boa oportunidade. Se você conseguir matar esse Feng Bujui, deixarei que você seja o primeiro lote de visitantes do lamentável Palácio do Imortal. Quando ouviram o nome Palácio da Misericórdia das Fadas, os 4 reis celestiais da montanha Mang pareceram quase loucos. Um segundo depois, os 4 responderam em uníssono sem pensar. Obrigado, senhor da cidade, pelo seu conhecimento. Com isso, eles imediatamente reuniram seu Ki Santo e se prepararam para atacar o irmão Jue de ambos os lados. Porém, neste momento houve uma mudança repentina. Uma figura ágil apareceu atrás de Feng Bujui como um raio e ficou atrás dele. Essa pessoa estava vestida com um manto de cavaleiro ocidental com um padrão de cereja de sangue. Ele era como um imortal flutuante com uma brisa suave. Feng Bujui, você deveria se concentrar em Yin Loulan. As mãos de Shu Aishan já estavam nos punhos das 2 facas e seus olhos estavam cheios de intenção assassina. Eu cuidarei dos peixinhos. HMPH. Então é você. X embufou ao ver Shu Aishan. Ele então se virou para o irmão Jue e disse, Feng, sua 4ª tia está realmente apaixonada por você. É uma pena que uma mulher tão bonita seja como uma mariposa diante da chama, pedindo sua própria destruição. Danzhen também riu neste momento. Irmãos, acho que é melhor não sermos muito duros com eles. Que beleza! Foi uma pena enterrá-la neste lugar. Não seria melhor mantê-lo vivo e mandá-lo para o Palácio da Pena Imortal? Quando Dizem e Fazen ouviram isso, eles também riram juntos. Na opinião deles, foi tão fácil quanto soprar a poeira para se livrar dessa 4ª tia. Suspiro. Um bando de idiotas. Feng Bujui balançou a cabeça e suspirou. A morte está próxima e você nem sabe. Pare de blefar. Zixi foi quem mais sofreu durante o dia, então não importa o que o irmão Jue dissesse, ele seria o primeiro a pular e dizer, quem você disse que morreu? Suas palavras chegaram a um fim abrupto e sua expressão mudou de um sorriso feroz para choque. Aquela expressão chocada permaneceria para sempre em seu rosto, porque sua cabeça já havia deixado seu corpo. Ping, ping. O som dos 2 sabres sendo embainhados rapidamente chegou aos ouvidos de todos. Entre as pessoas presentes, apenas algumas pessoas viram claramente o que havia acontecido. A maioria das pessoas não viu nada. Eles nem tinham certeza. Quem foi quem decapitou Dizem? Capítulo 690 O Harém 23, visualização do capítulo. E entre aqueles que viram a situação com clareza, apenas 2 pessoas conheciam a verdadeira aparência deste movimento. O primeiro foi naturalmente a pessoa que fez a mudança, Shu Aishan, e o segundo foi Feng Bujui. O irmão Jue só teve que se virar para obter a informação específica desta habilidade a partir dos dados. Nome, Wave Breaker, Corte da Lua do Vento, atributo da carta de habilidade, habilidade ativa, permanente. Tipo de habilidade, combate. Efeito, explosão investida, corte giratório, só pode ser ativado com uma arma do tipo lâmina, tempo de espera de 12 minutos. A raiva aumentará o poder da habilidade em 20%. Consumo, 700 pontos de resistência. Requisito de aprendizagem, lutar contra a observação, um ataque combinado extremamente rápido que pode dar um golpe fatal no oponente antes mesmo que ele possa defender-se. Esta foi, sem dúvida, uma habilidade bastante especial, porque o seu efeito estava de certa forma relacionado com as incertezas das emoções. Isso também era uma tendência. Nas fases posteriores do jogo, haveria cada vez mais habilidades semelhantes e os limites no nível dos dados se tornariam cada vez mais confusos. A batalha entre as principais potências aconteceria em um nível superior. Este grupo de pessoas, de onde eles vieram nesse momento, a expressão de Ji Xuanzong tornou-se séria enquanto ele pensava consigo mesmo. Primeiro foi aquela mulher com a espada, que bloqueou facilmente meu ataque de Ki Santo. Então, houve aquele Feng Bujui, que usou um feitiço único para ajudar sua irmã mais nova a escapar da formação de extermínio astral. Quando ele pensou nisso, ele não pôde deixar de se sentir um pouco desconfortável.
Para uma pessoa insondável, clarividente e sem escrúpulos como Ji Xuanzong, o mais inaceitável era que a situação diante dele estava fora de seu controle. Como tal, ele faria o seu melhor para corrigir a situação assim que acontecesse. Guardas da cidade do harém, ouçam minha ordem. Agora que as coisas chegaram a esse ponto, Ji Xuanzong também ficou sério. Derrube rapidamente Ji Shanglong, Su Xiaoxiao e Link. Ele era realmente inteligente. Nessa situação caótica, a primeira coisa que pensou foi usar a vantagem de suas próprias forças para atacar o elo mais fraco da formação inimiga. Mesmo que essas buchas de canhão não tivessem sucesso, seria suficiente para contê-las. Canalha desprezível. No segundo seguinte, um grito delicado foi ouvido. Ji Xuanzong olhou para a fonte da voz e percebeu que a pessoa que o repreendeu era a última das 4 pessoas do Broken Sword Shaitsu. Neste momento, Hua Jian já havia caminhado para o lado de Ji Yilong e dos outros dois, e já havia começado a usar suas próprias habilidades de cura para tratar seus ferimentos. Ela não esperava que Ji Xuanzong atacasse os feridos tão rapidamente, então ela instintivamente se virou e praguejou. HMPH, Ji Xuanzong não respondeu às palavras de Hua Jian. Em vez disso, ele bufou friamente e ordenou novamente: derrube todos os 4. Porém, depois que essa ordem foi dada, ninguém agiu. Não só as dezenas de pessoas ao redor da carruagem não se moveram, como até os soldados que cercavam a rua não se moveram. O que, neste momento, Ji Xuanzong e Yin Lolan pareciam confusos. Guardas da cidade do harém, ouçam minha ordem. Ji Xuanzong gritou novamente, mas os soldados próximos pareciam ter ficado surdos e não responderam nada. Este estranho fenômeno fez os corações de Jin e Suil se apertarem. Todos eles entenderam que algo fora de seu controle havia acontecido. Não há necessidade de desperdiçar o fôlego. Eles não estão mais sob seu controle. De repente, uma voz de mulher quebrou o breve silêncio. Antes que o homem pudesse terminar suas palavras, todos os soldados ao seu redor, silenciosamente e rapidamente recuaram para os lados da rua de maneira ordenada. O que foi ainda mais estranho foi que, até o cavalo sagrado que puxava a carruagem, porque a carruagem do dragão com chifres foi destruída, as rédeas foram naturalmente quebradas, também saiu com os soldados. Ah! Você finalmente está aqui, Feng Bujui disse enquanto levantava a cabeça para olhar na direção da voz. Ele viu 2 figuras graciosas no telhado de um prédio de frente para a rua. Aquele que falou agora há pouco era um deles. Estamos aqui há muito tempo, continuou o número 23, é só que há mais alvos a serem controlados e os dados sobre cada indivíduo são muito fortes. Além disso, não estamos em nossas melhores condições agora. Lute assumiu suas palavras e disse, é por isso que demorou um pouco mais. Obrigado pelo seu trabalho duro. Feng Bujui acenou com a cabeça para eles e sorriu. Só podemos ajudá-lo até este ponto. Lute respondeu. Receio que você terá que lidar sozinho com os alvos restantes, acrescentou 23. É moleza. Feng Bujui acenou com a cabeça e se virou para olhar para Yin Lolan. A divisão do exército foi concluída. Eu estava prestes a realizar a segunda etapa. Irmão Yin, não podemos mais ser descuidados. Vamos trabalhar juntos para matar aquele tal Feng primeiro. Naquele momento, uma intenção malévola de matar apareceu no rosto de Ji Xuanzong. À medida que mais e mais coisas inesperadas aconteciam, Ji Xuanzong teve a sensação de que os 3 passos, mencionados por Feng Bujui, poderiam se tornar realidade. Bom, mate. Yin Lolan também entendeu que as palavras do irmão Ji não eram uma piada. Ao responder, ele já havia feito sua jogada. Em um piscar de olhos, as 2 espadas foram desembainhadas e a luz da espada brilhou. Yin Lolan simplesmente puxou sua espada e 2 golpes de vários metros de comprimento foram deixados no chão em ambos os lados dele. Meu sol! Superficialmente, Feng Bujui pode parecer arrogante, mas na verdade ele estava muito nervoso. Quando viu Yin Lolan fazer seu movimento, ele imediatamente convocou seu cavalo e se preparou para lutar. Matar. Do outro lado, a figura de Ji Xuanzong também brilhou enquanto ele tentava contornar as poucas pessoas no meio e cercar o irmão Jue. No entanto, uma luz fria de Shi Jue o deteve. Quando a figura de Ji Xuanzong reapareceu, ele havia se movido apenas uma curta distância de 2 metros para o lado. Um fio de suor frio de repente escorreu de sua têmpora e deslizou por sua bochecha. Um pedaço de pano rasgado caiu de suas roupas e caiu aos seus pés. Nada mal. A voz fria de R.O. foi ouvida. Nesse momento, seus olhos também estavam frios como gelo. Sua reação é bastante rápida. Com a ajuda do profeta perspicaz, R.O. poderia facilmente prever a rota de movimento do oponente. Era quase impossível para Ji Xuanzong contorná-la. Ji Xuanzong rapidamente se acalmou e circulou secretamente seu Qi-santo enquanto murmurava. Parece que, não tenho escolha a não ser aceitar você como meu oponente. Não, ela disse. R.O. olhou diretamente nos olhos de Ji Xuanzong. A frieza em seus olhos parecia ser capaz de congelar sua alma. Você não é páreo para mim. R.O. já havia se movido no momento em que a palavra mão foi pronunciada. Vórtice de Qi espiritual, dança de sombra de borboleta. A espada floresceu e seu poder divino se espalhou. A sombra divina do espírito da borboleta criou camadas de imagens ilusórias e abriu camadas de raios de espada. Embora Ji Xuanzong estivesse preparado, ele ainda ficou chocado com o ataque de R.O. Naqueles curtos 2 segundos, ele parecia estar cercado por vários espadachins do mesmo nível de Yin Lolan. Ele ficou impressionado. No entanto, Ji Xuanzong era um sábio Yuan afinal, e seu santo Qi era insondável.
Além disso, ele tinha os tomos das tiras de bambu arcano em suas mãos, que poderiam guiar o Ki do céu e da terra nos tomos do arcano para se complementarem. Portanto, ele conseguiu se defender contra esta rodada de ataques ferozes, confiando em sua energia defensiva incomparavelmente espessa. Ufa, a figura de Ryu reapareceu depois que ela usou todos os seus movimentos. Ela respirou fundo e leu sem expressão. Ele não morreu. O rosto de Ji Xuanzong ficou pálido, mas ele se forçou a manter a calma e respondeu com um sorriso frio. Hehe, você quer me machucar com tal movimento? Ryu o ignorou e continuou a murmurar. Tudo bem, vou apenas atacar seu ponto fraco. O que você disse? A boca de Ji Xuanzong se contraiu involuntariamente quando ele ouviu a palavra ponto fraco. Você sabe do que está falando. Antes que ele pudesse terminar a frase, Ryu o interrompeu com um tom frio. Está na quinta coluna cervical, certo? Ao ouvir isso, Ji Xuanzong ficou pasmo. Nesse momento, ele realmente queria perguntar a Yinjin, que expressão devo usar? Se seu oponente fosse Feng Bujui, o irmão Jue teria dito a ele em tom de zombaria. Apenas sorria. Felizmente, seu oponente era Ryu, e a heroína Li não faria algo assim. Enquanto seu oponente ainda estava em choque, Feng Bujui normalmente esperava até que o oponente fosse humilhado por ele, ela fez seu movimento. No entanto, ele viu. Capítulo 691 O Harém 24 Visualização do capítulo. A figura de Ryu se moveu novamente, seus movimentos corporais eram rápidos e graciosos. Feng Seng, que estava em sua mão, desencadeou uma série de movimentos de espada e instantaneamente selou todas as lacunas ao redor de seu oponente. Naquele momento, Ji Xuanzong ficou chocado ao descobrir que nem mesmo teve chance de contra-atacar. Mesmo tendo passado por centenas de batalhas, ele nunca havia encontrado tal situação. Do ponto de vista de Ryu, tudo isso era esperado. Ela apenas ativou a vontade de sua alma e estava mirando nas linhas em seus olhos para cortá-las. Isso é ultrajante. Ji Xuanzong silenciosamente levantou seu Ki santo para se proteger enquanto pensava consigo mesmo. Como ela poderia saber onde está meu ponto fraco? Só por causa daquela rodada de confronto? Não, isso é impossível. Como poderia tal pessoa existir neste mundo? Seus pensamentos de pânico afetariam naturalmente sua capacidade de concentração na batalha. Neste momento, a mente de Ji Xuanzong estava uma bagunça, então não foi surpresa que ele revelasse uma falha. Esta é a nossa chance. Com certeza, depois de alguns segundos, uma linha de morte brilhou na linha de visão de Ryu. Vendo essa oportunidade, ela usou a explosão limitada para libertar os pés e fez um movimento inacreditável em alta velocidade. Em um instante, a espada em sua mão já estava a poucos centímetros do peito de Ji Xuanzong. Ji Xuanzong sabia que havia exposto sua fraqueza e ficou muito chocado. Felizmente, com os tomos do arcano em mãos, ele ainda tinha a capacidade de mediar diante de tal ataque. Repreensão. No segundo seguinte, um som penetrante foi ouvido e um brilho frio apareceu. Uma onda de energia jorrou do pergaminho de bambu na mão de Ji Xuanzong, preenchendo o buraco em sua defesa. Então, de repente ele atacou, e encontrou a espada Ki que se aproximava. Vendo que a situação não era boa, Ryu franziu as sobrancelhas e de repente puxou a espada para trás. Passar do avanço para a retirada e mudar os movimentos diante da batalha era um grande tabu na batalha. De modo geral, esse tipo de ação só era feita quando não se tinha outra escolha, porque isso não só destruiria a própria postura corporal, mas também proporcionaria uma excelente oportunidade para a outra parte contra-atacar. No entanto, a retirada de Ryu foi extraordinária e pode ser considerada impecável. Nome: Técnica de Jade Brilhante, grau 4. Atributo da carta de habilidade: habilidade especial, domínio permanente, habilidade aumenta com cultivo. Tipo de habilidade: Efeito 1, habilidade divina ativada, respiração interna condensada. Efeito 2, circulação de Ki Ren do renascimento. Efeito 3, coração claro como gelo, sem medo mesmo que o céu caia. Efeito 4, pise no vento e nas ondas, mova-se para uma sombra. Requisito de aprendizagem: jogadora, nível 35 e superior, domínio de luta A, ativação de domínio de feitiçaria. Nota: as artes marciais incomparáveis do Palácio das Flores em movimento, um método de cultivo interno de primeira linha. Aqueles que alcançaram grande sucesso nas artes divinas terão poder infinito, força Xuan como gelo, juventude eterna e são invencíveis. Após um mês de prática do roteiro de Cantiga Infantil de Terror, a técnica do Jade Brilhante de Ryu alcançou o 4º estágio. Quanto ao efeito do segundo nível, não vamos falar sobre isso aqui. Primeiro vamos falar sobre o 4º nível: pisar nas ondas, entrar nas sombras. Este foi um efeito especial ativo. Permite ao jogador realizar uma ação de esquiva extrema que pode ser implementada teoricamente. Naquele momento crítico, Ryu ativou esta habilidade. Ele viu. Sua figura era como uma flor na água, na lua e no espelho, e seus pés pareciam pisar na neve e na poeira. Com um giro e um puxão, Ryu evitou o perigoso contra-ataque do oponente e ficou parado. Não acredito que isso aconteceu. Ji Xuanzong pensou que seu oponente não tinha para onde correr, mas para sua surpresa, seu oponente apenas flutuou e se virou levemente e seu ataque foi anulado. Há realmente um céu além do céu. Parece que subestimei o cultivo externo, referindo-se ao treinamento do corpo e aos movimentos. No mundo de origem santo, as artes marciais não são valorizadas de forma alguma, pois a diferença de cultivo torna o uso de movimentos extremamente limitado. Quanto ao seu uso em combate real,
Finalmente vi com meus próprios olhos hoje. Afinal, é um personagem de nível boss. Não é fácil de lidar. Ryo pensou consigo mesma, se eu não tivesse ativado minha habilidade a tempo, as coisas teriam sido difíceis de dizer. Enquanto Ryo e o Iji Xuanzong lutavam, Shu Aishan e os 4 reis celestiais da montanha Mang também lutavam. A morte de Xizen fez com que os outros 3 reis celestiais caíssem em choque e medo. Eles nunca tinham visto nada assim em suas vidas. Uma pessoa que nem sequer tinha energia de origem santa havia matado um mestre de estágio infinito de origem santa em um instante. Eles não viram quantos movimentos a outra parte havia usado, apenas o período de tempo era conhecido. E esse especialista era seu irmão juramentado. O que há de errado? Vocês todos não queriam me capturar vivo? Shu Aishan olhou para os 3 restantes e disse impiedosamente: por que vocês não estão se mexendo? Ela bufou friamente e transformou sua raiva em um tom sarcástico. Você tem medo disso? Somente depois de serem incitados por suas palavras é que Dão Zen, Dizen e Fazen voltaram a si. Meus 2 irmãos, não sejam descuidados. Essa garota não é alguém com quem se possa brincar. Dão Jin se acalmou e analisou a situação com arrogância. O 4º irmão foi descuidado, e é por isso que foi emboscado por ela. Sim, você está certo, irmão mais velho. Dizen continuou. Parece que a 4ª tia de Feng Bujui é uma artista marcial que treinou fora de seu corpo, e sua velocidade já atingiu o pico. O 4º irmão foi descuidado e... Do que você acabou de me ligar? Shu Aishan interrompeu Dizen. Eu te desafio a dizer isso de novo. Nesse momento, o rosto da deusa Shu ficou vermelho ao ouvir um título que a deixou extremamente infeliz. Dizen também ficou surpreso por um momento. Ele não tinha ideia de por que a outra parte estava com raiva, então repetiu de forma imprudente. A 4ª tia de Feng Bujui, você está procurando a morte. Shu Aishan zombou e usou seu movimento mortal mais poderoso contra esse cara que estava buscando a morte. Nome, verdadeira serpentina de lâmina carmesim, corte de gota de chuva louca? Atributo da carta de habilidade. Habilidade ativa, permanente. Tipo de habilidade, combate. Efeito, lança um golpe duplo carregado em um único alvo. Tempo de espera, 1 hora. Consumo, 2000 pontos de resistência 100 pontos espirituais. Requisito de aprendizagem. Domínio de luta S, domínio de feitiçaria D. Observações, um movimento matador definitivo que esconde uma certa maneira secreta de usá-lo. Você não viu errado, esse Shu Aishan é uma habilidade de grau S. O segredo desta habilidade eram os 5 estágios de acumulação de poder, o que significava que, antes da habilidade ser ativada, você pode começar a acumular poder secretamente. A cada 20 segundos, você verá um estágio, e cada estágio de acumulação de poder pode dobrar o poder da habilidade. Semelhante à técnica do Jade Brilhante, havia muitas habilidades nos estágios posteriores do jogo que tinham descrições de habilidades ambíguas. Esse tipo de habilidade muitas vezes tinha efeitos especiais ocultos extremamente chocantes, esperando que o jogador os compreendesse e descobrisse por conta própria. Mesmo que Shu Aishan ainda não tivesse entendido o uso oculto dessa habilidade, ainda era necessário matar Dezen, a versão não carregada do fluxo de lâmina carmesim, corte de gota de chuva louca. Isso foi o suficiente. Continua. Capítulo 692. O Harém 25. Visualização do capítulo. A neblina Red Frost encheu o céu e o sangue caiu como chuva. O poder de uma habilidade de classe S definitivamente não era algo que um pequeno peixe, como dizem, pudesse suportar. Em um piscar de olhos, seu corpo parecia ter sido triturado por um moedor de carne e transformado em uma poça de sangue. Em termos de habilidade, você não pode ser como um Yuan Seide, que pode fazer uma defesa diária de efeito. Depois que Shu Aishan terminou seu ataque, ela ficou parada com o sabre na mão. Ela olhou para Dão Zen e Fazen, que estavam em choque, e disse, em termos de velocidade, você não consegue nem ver minha sombra. Ela fez uma pausa por 2 segundos e continuou com um bufo frio, HMPH. Verdadeiramente lixo. Irmão mais velho. Neste momento, os olhos de Fazen estavam bem abertos quando ele virou a cabeça e chamou seu irmão mais velho. Mesmo tendo dito apenas 2 palavras, Dão Zen entendeu instantaneamente o que ele queria dizer. Neste ponto, eles perceberam que haviam perdido a chance de vencer. Se continuassem aqui, sem dúvida morreriam. Onde a vida, a esperança, Dão Zen respondeu imediatamente, retire-se. Depois que os 2 trocaram algumas palavras, eles se viraram e saltaram para o céu em uníssono. Que piada! A raiva de Shu Aishan não havia diminuído, e ela nunca teve a intenção de deixar esses 4 patifes partirem vivos desde o início. Eles podem fugir. Antes de terminar de falar, seu corpo já havia se movido. Shu Aishan ergueu suas 2 adagas, virou-se e executou outra lâmina carmesim fluindo chuva, matando 2 inimigos em um movimento. O maior erro de Dão Zen e Fazen foi que eles não se separaram e escaparam. Se eles tivessem saltado em 2 direções diferentes, poderia ter havido uma pessoa que sobreviveria. Mas agora, essa suposição não existia mais. Por onde a lâmina passava, era difícil sobreviver à pele e aos ossos. O sabre que quebrou seu corpo e uma névoa de sangue voou. Mesmo na morte, os 4 reis celestiais da montanha Mang não conseguiram fazer um único ataque decente. Foi como Feng Bujui havia dito anteriormente. Do outro lado, a batalha entre Yin Lolan e o irmão Jue também começou. A violenta quebra de areia de Lulan. As 2 espadas de Yin Lolan se cruzaram e seu movimento final chegou primeiro. Super, Chope Dance chinês dourado.
Feng Bujui convocou seu cavalo e enfrentou a espada com sua lâmina. A espada que do primeiro era abundante. Era tão poderoso que poderia quebrar pedras e dividir ouro. O vento deste último varreu as folhas e uma luz dourada brilhou. Foi tão rápido quanto um relâmpago e tão rápido quanto um trovão. Sabre light e sombras de espadas entrelaçadas no céu noturno. Seu santo que era vasto e seu poder espiritual estava em alta. Uma batalha chocante, os ventos e as nuvens mudaram. Apenas o primeiro round do confronto foi suficiente para chocar todos os espectadores. Este chefe não é fácil de derrotar. Antes que a luz desaparecesse, Feng Bujui já havia percebido algo. Uma luz negra girou em seus olhos enquanto ele pensava consigo mesmo. Depois de usar aquele ataque, parece que sua energia não se esgotou. Sua mente mudou e seu olhar subiu. Parece, o efeito do selo Kongton não é tão simples quanto um pilar de luz defensivo. Eu não esperava isso. Você realmente teria algumas habilidades. 2 segundos depois, a voz de Inlolan foi ouvida. Se você consegue resistir à minha espada, significa que sua força definitivamente não está abaixo da de um sábio Yuan. Ah, eu sei. Feng Bujui estreitou os olhos e respondeu preguiçosamente. Não preciso que você me diga algo tão óbvio. Feng Bujui, vejo que você é um talento, então vou lhe dar uma última chance, Inlolan disse. Contanto que você esteja disposto a se juntar a mim e ao irmão Ji, não apenas deixaremos o passado no passado, como também trataremos você e os outros membros do Broken Sword Shaitsu como nossos convidados de honra. Chute de névoa, lâmina branca em espiral. O irmão Jue respondeu à sugestão do homem com suas ações. Ele mais uma vez disse à outra parte que não havia possibilidade de negociação entre os dois lados. HMPH. Você é tão teimoso. Enfrentando o ataque agressivo de Lan Jiao, Inlolan ergueu arrogantemente a espada e respondeu calmamente. Ele tinha capital para manter a calma, porque a defesa do selo Kongton não era tão fácil de quebrar. No entanto, desta vez, Inlolan obviamente subestimou o poder do movimento de seu oponente. Como os jogadores não tinham energia de origem sagrada, era difícil para os NPCs avaliarem a força do movimento antes de recebê-lo. O atual Feng Bujui poderia usar o chute de névoa para fazer todos os tipos de mudanças que desejasse. O cálculo da diferença de tempo zero poderia aumentar muito a eficiência de aprender novos movimentos. Mesmo quando comparado ao vento astral R2, ele não era muito mais fraco. Esta lâmina branca giratória com chute de névoa no capítulo South Park, R2 já havia usado esse movimento antes, foi ativada por o usuário salta no ar e instantaneamente gira seu corpo em alta velocidade, usando a força de torção para executar um chute de névoa. Desta forma, o golpe também espiralaria e explodiria. Pode-se dizer que é uma habilidade única que combina o duplo poder destrutivo de chute de névoas ou Dua, e chute de névoa caos. Em termos de poder, esta habilidade é sem dúvida classe S. Bum, 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 bum. Com o som da explosão de energia, o corte espiral do irmão Jue pousou no pilar de luz ao redor de Inlolan. No entanto, este movimento chocantemente poderoso causou apenas algumas ondulações no pilar de luz e foi incapaz de romper esta camada de defesa. A força dessa pessoa não pode ser subestimada. Superficialmente, Inlolan ainda estava calmo, mas ficou bastante surpreso com o ataque. Se esse movimento fosse 20% mais forte, temo que teria me machucado, que está no celo da luz. TSK. Feng Bujui zombou desapontado. Então, quando o pilar de luz sentir o impacto, ele aumentará instantaneamente a força do campo defensivo. Ele murmurou para si mesmo. Eu ia usar a força dos dados para fazer meu movimento, mas agora parece que eu tenho que ser mais implacável. Assim como o irmão Jue estava planejando sua próxima estratégia, de repente, a voz de um tio padrão veio de cima. Hehe, irmão Feng, faz um tempo que não vejo você e sua força de combate melhorou bastante. O orador desceu do céu e entrou na batalha sem qualquer escrúpulo enquanto falava e ria. Eu ainda estava me perguntando quem era a quinta pessoa da equipe. Por que ele ainda não apareceu? Instantaneamente, o irmão Jue ficou aliviado e pensou consigo mesmo. Com um apoio tão forte, a vitória já está gravada na pedra. Sob tais circunstâncias, por que não faço um bom plano e coloco minhas mãos no selo Kongton e nos tomos do arcano? Serei rico então. Uau, hehe. Uau, uau, uau. Inlu. Ele nunca pensou que quando estava prestes a pensar em um plano tortuoso, uma mudança inesperada aconteceu no campo de batalha. Além de Lute 23, todos ao redor, incluindo Ji Xuanzong, Ji Fanglong e Inlolan e os 3 lindos companheiros de equipe do irmão Jue, todos vomitaram. Naquele momento o irmão Jue, que estava de costas para o tio perdedor, parecia ter percebido algo. Esse desenvolvimento poderia ser. Suor frio começou a escorrer da testa do irmão autoconsciência. Muito rapidamente, uma mão foi colocada em seu ombro. Irmão Feng, tio inútil, deu um tapinha no ombro do irmão Jue e disse, depois que entrei no cenário, algo muito estranho aconteceu. Suspiro. Feng Bujui fechou os olhos e suspirou. Eu não deveria ter chegado a este cenário. É tarde demais para se arrepender agora, acrescentou o tio inútil. Posso destruir meus próprios olhos? Feng Bujui perguntou novamente. Pare de lutar. Não é sua primeira vez, de qualquer maneira. Tio inútil respondeu calmamente. Isso mesmo. Antes que a durabilidade dos meus olhos de cachorro chegue a 0. Feng Bujui sorriu tristemente e se virou lentamente.
No segundo seguinte, a versão jovem do rosto destruidor do mundo do tio perdedor foi claramente exibida diante de seus olhos. Talvez eu me acostume com isso. Feng Bujui apenas olhou para o rosto do homem por 2 segundos antes de ele se curvar e começar a vomitar. Fu. Tio inútil balançou a cabeça, acendeu um cigarro e exalou um anel de fumaça. Acho que você também deveria entender por que esperei até agora para aparecer, certo? Acho que se você encontrar um canto e se esconder até o cenário terminar. Feng Bujui disse enquanto vomitava, ninguém vai culpar você. Você acha que eu não quero? Tio inútil disse em voz profunda, porque vocês desencadearam a missão principal, eu tive que vir ajudar. Se não seria julgado como um jogo passivo. Você tem razão. Enquanto Feng Bujui vomitava, ele ergueu o braço para apontar para a localização de Lolanin. Já que você já está aqui, você deveria cuidar dele também. Depois de meio segundo, ele acrescentou, eu acho que com seu estado atual, você deveria ser invencível. Continua. Capítulo 693 O Harém 26 Visualização do capítulo. Ao ouvir isso, Yin Lolan, que estava agachado no chão e vomitando, usou apressadamente suas 2 espadas para se apoiar. Ele se levantou em pânico e olhou de soslaio, incapaz de olhar diretamente para o tio perdedor. Que tipo de demônio é você? Como você ousa? Afinal, esta foi a primeira vez que ele viu o tio perdedor em seu estado feminino. O impacto foi grande demais e ele vomitou de novo sem sequer conseguir dizer uma frase adequada. Você é Yin Lolan, certo? Tio inútil ignorou as palavras da outra parte e continuou a falar sozinho. Eu ouvi e vi tudo que você e Ji Xuanzong disseram e fizeram antes. Você não acha que é ridículo falar sobre mudar o mundo com ações tão desprezíveis? Um sacrifício apropriado. É inevitável. Nesse momento, Ji Xuanzong, que estava do outro lado da rua, estava quase vomitando. Ele se levantou e disse ao seu tio inútil, que estava a dezenas de metros de distância, se você quer alcançar grandes coisas, você deve ser implacável e sem escrúpulos. Quando a dinastia for estabelecida, nós estabeleceremos um. É suficiente apenas erguer um monumento? Tio inútil se virou e interrompeu. Ji Xuanzong vomitou de novo e pensou consigo mesmo. É só dizer o que quiser porque você virou o rosto. HMPH. Claro que você pode. Yin Lolan recuperou o fôlego e continuou. Neste mundo, o vencedor leva tudo. O perdedor nem tem o direito de se defender. Somente a voz do vencedor será transmitida. Eles estão certos. Feng Bujui realmente concordou com o argumento de Ji e disse ao tio perdedor, quer admitamos ou não, este mundo é ridicularizado pelos pobres e não pelas prostitutas. Não é o mesmo em nosso mundo. Aqueles que usam meios sujos para alcançar o sucesso ou obter interesses adquiridos não apenas não se sentem envergonhados, mas também se vangloriam disso e chamam aqueles que se apegam aos seus resultados financeiros de tolos. Em qualquer caso, sempre haverá mais estúpidos ou ainda mais pessoas sem vergonha para limpar sua bagunça. Mestre Feng. Ji Xuanzong riu. Você é realmente uma pessoa inteligente. É que suas palavras são um pouco desagradáveis de ouvir. Sim, eu entendo muito bem. Os olhos de Feng Bujui ficaram frios. Ele se virou para olhar para Ji Xuanzong, e aquele olhar era como se ele estivesse olhando para um homem morto. É por isso que desprezo ainda mais pessoas como você. Ele disse friamente, não é fácil para uma pessoa vir a este mundo. O valor da vida estava em quanto alguém ganhou ou quanto pagou. Uma pessoa cujo nome ficaria na história por centenas de gerações, uma pessoa cujo nome ficaria na infâmia por dezenas de milhares de anos. Eles também deixariam seus nomes na história. Que base as gerações posteriores usariam para julgá-los? Ele riu, uma risada fraca. Algumas pessoas, mesmo que ninguém erigisse um monumento para elas, elas vão faça você mesmo. Quanto aos demais, mesmo que não tenham cadáver, haverá pessoas que não os conhecem e que os adorarão. Ele se virou e olhou para Yin Lolan. Não importa quão grande, brilhante e correto seja seu ponto de partida, contanto que você siga o caminho errado, você nunca alcançará o ponto final que queria. Talvez, você esteja certo. Ji Xuanzong disse em voz profunda, mas não podemos voltar atrás, continuou Yin Lolan. Assim que ele terminou de falar, os dois atacaram ao mesmo tempo. Ji Xuanzong ergueu o livro celestial e ativou o espírito nobre. As 2 espadas de Yin Lolan balançaram, criando ondas de espadas. Os dois lançaram um ataque surpresa aos jogadores do meio das 2 pontas da rua. As 2 energias diferentes foram pinçadas como um enorme tsunami e parecia que não havia como evitá-lo. Bom, tio inútil riu e saltou do chão. Ele virou as mãos e atacou os 2 lados. Bum, uau, uau. Acompanhado por 2 sons altos, um par de impressões palmares gigantes assobiou e mudou a maré. Nome, palma do desemprego e da falência? Atributo da carta de habilidade. Habilidade ativa, permanente. Tipo de habilidade, combate. Efeito, use ambas as palmas para lançar um desesperado ataque duplo ao tempo de espera de 250 minutos. Consumo, 1000 pontos de resistência, um pouco de esforço no desemprego e um pouco de determinação para pagar dívidas. Requisito de aprendizagem, domínio de luta S. Nota, uma técnica de palma cheia de ressentimento. A força da palma contém raiva e acusação contra o mundo real. É uma arte marcial definitiva que transforma os 2 terríveis estados de desemprego e falência, que estão relacionados entre si, em um método de ataque de forma superfísica. Uma vez que este movimento foi usado, fantasmas lamentaram e deuses uivaram.
Os ataques de Yin-Lolan e Ji Xuanzong pareciam estar à beira do colapso e em um piscar de olhos, desapareceram. Este é um maldito humano? Yin-Lolan amaldiçoou em seu coração. Você está brincando comigo. Ji Xuanzong também ficou extremamente chocado ao pensar consigo mesmo. Que tipo de demônio é esse cara? O irmão Yin e eu somos ambos excelentes sábios Yuan, mas ele foi capaz de lutar sozinho contra 2 sábios Yuan e facilmente interromper nosso ataque conjunto. Ainda não terminei. Assim como os dois ainda estavam em choque, o tio lixo torceu o corpo no ar e correu em direção a Yin-Lolan. Não venha. Vendo o rosto do tio perdedor cada vez mais perto dele, Yin-Lolan perdeu todo o seu comportamento. Ele resistiu à agitação no estômago, ergueu as 2 espadas e gritou: "Ou lutarei com você até a morte. Pegue isso." Tio inútil ignorou e usou seu movimento final novamente. Nome: chute de um cachorro derrotado na vida. Atributo da carta de habilidade: habilidade ativa, permanente. Tipo de habilidade: combate. Efeito: chutar um único alvo com espírito persistente, tempo de espera 250 minutos, causa 200% de dano ao vencedor da vida. Consumo: 1 ponto de resistência, 15% do máximo de pontos de vida, um pouco de coragem para enfrentar a vida. Requisito de aprendizagem: domínio de luta S. Nota: se você cair no fundo da sua vida, a única coisa que resta é subir. Embora ele tenha dito isso, ele apenas ficou ali parado sem saber para onde ir. É tão estranho. Minha visão está embaçada. Não consigo ver nada. Vuvuvuvu. No segundo seguinte, a luz do selo Kongton foi quebrada. As 2 espadas de Yin-Lolan atingiram diretamente as solas dos chinelos do tio perdedor. O que chocou primeiro foi: as lâminas de suas preciosas espadas foram na verdade dobradas pela enorme força dos pés da outra parte. Yin-Lolan viu que a situação não era boa e imediatamente gritou enquanto circulava seu santo Qi. Naquele momento crítico, ele emprestou com sucesso a força para recuar e pular para trás. Bang bang bang. Assim que Yin-Lolan recuou, o pé do tio inútil pisou no chão e deixou um buraco ainda mais profundo no chão já quebrado. Eu digo: senhora, você terminou de vomitar? Do outro lado, Feng Bujui virou a cabeça para olhar para Ryu. Já era hora de você matar aquele Karaji, certo? Você não está livre agora? Ryu se virou e olhou para ele. Vá sozinho. Depois de dizer isso, ela simplesmente guardou a espada e caminhou em direção a Shuai-chan. Quarta irmã, não vamos brigar. O que você está dizendo? O rosto branco como a neve de Shuai-chan corou. Ela não esperava que Ryu a chamasse de quarta irmã, mas depois de pensar sobre isso, ela entendeu. O que a outra parte estava fazendo era o mesmo que ela estava fazendo no cume da Cidade Proibida. Capítulo Mestre Incomparável. Assim ela sorriu maliciosamente e respondeu: a irmã está certa. Deixe-o ir sozinho. Veremos. Depois que os dois entenderam as intenções um do outro, caminharam até as flores, prontos para serem espectadores. Mestre Feng. A capacidade de Ji Xuanzong de ler as expressões das pessoas também não era ruim. Ele zombou suas 2 senhoras. Parecem querer lhe ensinar uma lição. Você não sabe de nada. Feng Bujui respondeu descaradamente: isso é porque você confia em mim. É mesmo, Ji Xuanzong disse enquanto erguia o livro celestial novamente. A estranha técnica apareceu mais uma vez: sopro de vento, Lin Ping. Um único sopro de vento Lin Ping provocou um vento violento. Feng Bujui sentiu seus ombros afundarem e seu corpo foi imobilizado por um vento forte. Usando a observação a olho nu, não se podia ver o perigo desse movimento, mas do ponto de vista dos dados, podia-se ver incontáveis vendavais em forma de foice vindos da frente. Se o golpe fosse real, a vítima provavelmente se transformaria em uma pilha de pasta de carne, imóvel como uma montanha. Diante do perigo, Feng Bujui não hesitou em tirar uma pérola de seu inventário. Segurando-o na mão, ele gritou. Antes disso, ele já havia aprendido com o Conde da Escrita e com o Rei Moming como usar as 6 pérolas nele, então ele as usou sem hesitação. Depois de um segundo, o som de uma lâmina afiada quebrando uma pedra pôde ser ouvido. Ele viu. Aquele Feng Bujui estava cercado por uma sombra em forma de montanha, e as lâminas do vento estavam bloqueadas fora da sombra. Então, você também tem um tesouro espiritual conato. Ji Xuanzong olhou para a conta na mão do irmão Jue e murmurou: HMPH. Mas não vale a pena mencionar uma mera conta espiritual na frente do meu livro celestial de bambu. Depois de dizer isso, ele circulou seu Qi santo e ativou o poder do livro celestial novamente, espada de 10.000 ossos quebrados. Quando a palavra espada saiu de sua boca, o livro do céu conjurou a sombra de um esqueleto. O esqueleto segurava uma espada gigante e dançava no céu, trazendo consigo uma densa chuva de espadas que caiu sobre o irmão Jue. Um movimento como esse que não pode selar meus movimentos. Feng Bujui disse calmamente e em um piscar de olhos, apareceu atrás de Ji Xuanzong. Não há chance de acertar. Antes que ele pudesse terminar suas palavras, a expressão de Ji Xuanzong mudou. Esta foi a primeira vez que ele viu o irmão Jue usando a velocidade alterada do feitiço de concentração mental. Antes disso, mesmo tendo visto o movimento de Ryu e Shuai-chan, ele não esperava que a velocidade máxima de Feng Bujui fosse mais rápida que a dos dois. Zumbido, zumbido. Imediatamente depois, o som do campo de força de origem santo sendo atingido soou instantaneamente. Feng Bujui viu uma abertura e usou o dedo telepático para mirar na nuca do homem, mas
Ele foi bloqueado pela defesa instintiva do homem. Chuva de agulhas de gelo. A reação de Ji Xuanzong foi extremamente rápida. Depois de escapar da morte, ele imediatamente passou da defesa para o ataque e usou outro livro celestial. TSK Feng Bujui ficou um pouco infeliz por não ter conseguido matar seu oponente instantaneamente, mas foi capaz de lidar facilmente com o contra-ataque. Ele rapidamente usou o efeito especial escudo do Death Poker, bloqueando levemente e recuando alguns metros, evitando facilmente o ataque de área de efeito, com efeito de lentidão que foi lançado de uma distância extremamente próxima. Vendo que parecia ter ganhado vantagem, Ji Xuanzong disse presunçosamente, o poder do livro celestial é infinito. Eu gostaria de ver quanto tempo você consegue lutar comigo. Não vai demorar muito, respondeu Feng Bujui, e ele tirou seu Suani. O próximo ataque será sua vida. Fim do vídeo.